Fala pessoal, boa noite. É, Na nossa Medicina com História, hoje a gente está aqui com se transformou num amigo no dia a dia, de bate-papo, de conversa, de muita troca, de muitas mensagens nos finais de semana, mensagem Nossa. nas férias, À noite, a hora que dá, a gente tá batendo papo. tudo que surge de ideias novas, a gente está aqui e eu vou trocando ideia com ele. E como a proposta, na verdade, é de falar de história na medicina sem ser quem você é, eu convidei o Marcelo, que hoje trabalha na área da saúde, mas não em atendimento, mas na área da indústria. E a proposta é que a gente realmente tente entender do Marcelo quem é por trás dessa roupa bonitona aí, arrumada. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, tem que pedir um paletó. A gente veio praticamente combinando de azul, sem se combinar, mas não vi tão arrumado com paletó. Eu acho que é tão habitual, né? Quando Não, é tem. tão habitual, a gente participa dos eventos e aí já tá tão acostumado, cara, a gente botar essa roupa, essa pousa por cima. E hoje, assim, cara, um convite especial, eu falei assim, não, vamos botar um paletózinho por cima pra dar um charme na nossa conversa, no nosso bate-papo. Aí eu falei, pô, se eu tinha que bater lá pra tirar as poeiras da roupa, que a gente acaba no dia a dia, fica de jaleco. Sim. Então, o jaleco que a gente está sempre olhando, mas as roupas eh, mais arrumadas, assim como você tá, não tem. E a proposta daqui da nossa Medicina com História é conversar. Então, eu estou aqui para conversar com o Marcelo, para entender um pouco mais de quem você é, da sua profissão. A gente já conversa muito, acho que todas as Uhum. vezes que a gente se encontra, a gente fala muito de trabalho. E poucas vezes a gente fala realmente, até porque a gente não tem oportunidade, porque é tão corrido, você tem milhões de pessoas para visitar, eu tenho um monte de gente para atender. Mas a gente não fala por trás de quem está ali, por trás do representante comercial, que muitas vezes está lá na recepção mofando, É o mostrar, chá de cadeira que se fala. é, mostrar a importância também para os clientes e pacientes de como vocês são importantes, Uhum. mostrar para a equipe médica, que são os nossos colegas, nossos futuros médicos, os nossos alunos da faculdade, como valorizar o representante comercial e, no caso, o representante de laboratório, que, cara, tem ali alguém, né? Essa pessoa que tá ali com aquela mala cheia de coisa não tá ali só para te dar amostra, para entupir teu consultório, te dar um remédio de graça. Ele tá ali para te trazer muito conhecimento. E por trás daquilo ali tem milhões de cobranças, é uma puta empresa multinacional. Imagino que vocês devam estudar na frente do espelho para falar com a gente. As primeiras visitas devem ter nervosismo quando vai. Quando tem a presença do gerente, cara, tem uma regra que os representantes têm que cumprir. E a ideia aqui não é ter regra, a gente vai trocar um bate-papo Uhum. mesmo, a gente vai conversar, a gente vai se interromper, e é isso que é o nosso bate-papo hoje. Então, seja bem-vindo a essa conversa de medicina com história. A gente vai conversar bastante com o Marcelo hoje, entendendo um pouquinho de quem ele é. Então, meu irmão, obrigado por aceitar esse convite. A gente ficou trocando mensagem, o que a gente vai falar, e eu falei, cara, esquece, não tem Vamos lá, vamos roteiro, bater esse papo a e gente vai trocar essa ideia conversar. diferente. Eu acho que, primeiramente, boa noite, te agradecer aí esse convite. Fiquei muito lisonjeado com esse convite. A gente sabe que o representante farmacêutico, a grande dificuldade nossa, a gente tem destaque em uma área que a gente atua. Ah, eu falo que todo representante, o sonho do representante, quando ele entra na sala do médico, o médico fala o nome dele. Ele fala assim: e aí, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Aí você fala assim: pô, o meu nome eu já conquistei. Mas te agradecer, cara, esse bate-papo, essa noite aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que assim, antes de eu falar um pouquinho sobre do Marcelo da indústria farmacêutica, apresentar quem é o Marcelo, né, por trás disso tudo. Então, o Marcelo é um cara de 1979, nascido no Rio de Janeiro, carioca, tricolor de coração, fluminense. O Marcelo é casado com a Taninha, pai do Gael, de 3 anos, trovãozinho que a gente tem dentro de casa, a Sofia de 10, uma princesinha. E princesinha porque a cara da mãe não tem nada a ver comigo, graças a Deus, então ficou bonita. Salvou, né? Eu só venho ainda bem na roupa, mas a cara não ajuda muito. Salvou. E, cara, o Marcelo é o filho caçula de 3 homens. Então você imagina, meu pai chegou no Rio em 74, se eu não me engano. Meu pai é um imigrante nordestino, veio pro Rio de Janeiro. Meu pai casou em 72 com minha mãe, em 74 ele chega no Rio, deixou meu irmão, minha mãe lá. E meu pai veio para trabalhar aqui, cara, para achar um lugar, e minha mãe com meu irmão lá, para ele achar um lugar para ele poder morar e ter a vida dele. Meu pai analfabeto, e ele conseguiu. A minha família já tinha vindo, meu tio já tinha vindo para o Rio de Janeiro, e meu pai chega no Rio de Janeiro e vai trabalhar de porteiro num prédio no Flamengo. O pessoal ajudou. Cara, meu pai chega no Rio, entra como porteiro, manda buscar minha mãe. Traz minha mãe, meu irmão.
E aí nasce o meu segundo irmão aqui no Rio de Janeiro, já carioca, o Israel. Infelizmente já não tá mais com a gente. Israel faleceu há uns 3, 4 anos atrás. E só que onde meu pai trabalhava, cara, só podiam ter, o porteiro podiam ter 2 filhos porque ele morava no prédio. Mas eis que em 1979, minha mãe engravida dessa figura aqui. E aí penso, cara, o que que a gente vai fazer da vida agora? Com 3 filhos, morando num quartinho muito pequeno no prédio. E aí a gente ainda morou 2 anos lá no Flamengo. Meu pai foi desligado da empresa, porque não podia ficar com os 3 filhos morando naquele cubículo, era até meio que insalubre, minha mãe falava um pouco sobre isso. Meu pai veio para o Irajá, e aí eu morei até 86 no Irajá. Em 86 eu vim para Baixada Fluminense morar em Belfor Roxo, com 6 anos de idade, cara. Era um pivetinho, e fomos morar dentro de uma comunidade de Belfor Roxo. E aí minha mãe contava isso, a minha mãe também faleceu, infelizmente, há 2 anos atrás. E minha mãe falava muito isso com a gente, cara, quando ela veio morar em 86, isso é uma reportagem no Fantástico que Belfor Roxo foi nomeada a cidade mais perigosa do mundo. E Foi o aí, lugar que escolheu. é... Não, foi o lugar que meu pai pôde, na época, pagar, né, cara? Então, assim, a gente veio de uma família muito humilde, e é legal de contar essa história aqui, a gente tá contando isso, que às vezes as pessoas te olham igual olha pra você, pô, o médico. Eu falo de mim, cara, a minha maior dificuldade quando eu entrei pra indústria farmacêutica era, cara, como é que eu vou falar com o médico? E eu acho que na sua fala inicial você falou assim, pô, as pessoas. Acho que também tem um ser humano ali, né? E eu tinha muita dificuldade, cara. Falava assim, cara, falava com a liderança da empresa onde eu trabalhava, eu falava com. Pô, como é que eu vou falar com o médico, cara? Tinha de grande dificuldade minha, era essa. E uma pessoa normal. Então, às vezes, as pessoas enxergam onde eu estou hoje, na indústria, o que eu construí, o que eu conquistei, e falam assim, pô, esse cara nasceu ali. E não é, cara. Então, eu vim lá de Belfor Roxo, estudei em colégio municipal, putz, até. Eu só fiz o meu segundo grau num colégio particular, porque eu pagava já trabalhava. Então, cara, eu fui crescendo em Belfor Roxo e eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas muito cedo. Então, não tinha esse negócio de hoje que você tem que botar o filho na escola, não pode. Cara, eu com 7, 8 anos de idade, a vizinha da frente já fazia umas pizzas lá, e a gente saía para vender, eu e o filho dela saía para vender pizza no boteco, delegacia 54DP, cara. Tem uma história bacana, uma vez eu entrei na 54DP para vender as pizzas para os policiais. Aí o policial me recebeu na porta e falou assim, não, cara, aqui a gente não compra não, mas se eu levar lá pro pessoal lá pros internos, eles vão comprar. Eis que ele vai e volta sem nada no tabuleiro. Eu falei assim, putz, é aqui o canal. Enfim. Então eu passei por várias, cara, muita coisa eu fiz na infância. Entre, pô, vender bala na porta da escola que eu estudava, vender picolé na praia, cerveja na praia. Então isso foi moldando em mim, talvez, um pouco do Marcelo vendedor de hoje. Mas muito por necessidade mesmo, não de ajudar em casa, cara. Uma coisa que meu pai teve com a gente lá era assim: cara, vocês trabalham, o dinheiro é de vocês. Vocês comprar roupa para vocês saírem, coisa e tal. Então, meu pai não deixava a gente colocar nada dentro de casa. E graças a Deus, nunca faltou comida, nunca faltou a conta de luz paga, enfim. Mas a gente tinha um porteiro com 3 filhos dentro de casa, filho, não era mole. Vestir 3 crianças, comprar material escolar de 3 3 homens, na crianças, 3 verdade. homens, né? E o caçula desses 3. Então, assim, a gente foi moldando a parte do CLT, que era assim, meu pai, era a preocupação do meu pai era, vocês precisam trabalhar. E a gente trabalhava com as coisinhas que a gente fazia de criança mesmo, de vender, né, como eu falei, bala na porta de escola. Cara, eu fiz muita coisa. Eu acho que se eu fosse falar do que eu trabalhei antes de tudo isso, é um papo para 2, 3 horas. Mas eu com 16 anos, eu já tinha uma namoradinha na época, e aí já queria levar para sair, para curtir as coisinhas. Eu falei, pai, preciso trabalhar. E meu pai, cara, eu falo que meu pai era o headhunter do bairro onde a gente morava. Meu pai arrumava emprego para toda a molecada lá da região. Então, se meu pai trabalhava no Flamengo, ou seja, e conhecia muita gente de grandes empresas. Meu pai foi empregando locadora, correio, CNI. Então, a molecada da onde a gente morava, todas, meu pai arrumava emprego para praticamente todo mundo. E aí eu vim, minha primeira paixão da vida. Eu fui trabalhar na locadora de vídeo antes de existir a net, cara. Ah, Então, sou isso dessa época aí, também, cara, você você tinha numa locadora com 6 funcionários, cara. Eram 2 turnos, um turno da manhã e um turno da tarde. E aí, meu segundo grau, eu tive que estudar de manhã para poder trabalhar à tarde. Ou seja, cara, eu pegava 3 horas da tarde no Flamengo, eu saía meio-dia da escola no posto 13, e aí eu ia correndo para casa para almoçar e pegar o ônibus de 1h30 da tarde para ir para o Flamengo chegar 3 horas lá. Então, a primeira disciplina que eu tive, cara, quando eu falo desse trabalho na locadora, era, cara, com horário. A gente tinha uma disciplina muito grande com horário, com a minha mãe e do meu pai, de acordar cedo, de ir para a escola. E aí a primeira disciplina do meu trabalho, né, na locadora foi chegar lá 3 horas da tarde. E tinha que chegar. E eu saía 9 horas da noite com 16 anos. Cara, eu fiquei na locadora 1 ano e meio.
E aí vem minha paixão por filmes, né? A gente que assiste tudo. Chegava, entrava um filme Será o na primeiro a grade, ver. os clientes vinham locar, perguntavam sobre o filme, a gente tem que saber um pouquinho. Então a gente via tudo. Tem até uma história bacana com o Forrest Gump, eu trabalhava na locadora na época, cara, compraram 30 fitas, o pessoal não conseguia alugar, porque não parava. E aí, só que, pô, você lança a net lá na década de 90, já finalzinho de 90, a locadora começa a dar um problema, e aí eu saí da locadora. E aí voltei, né, fazer as coisinhas que eu fazia. E meu pai, com os contatos dele, conseguiu me colocar num escritório de contabilidade para ser auxiliar de escritório. Ganhava R$ 120 por mês, cara. Nunca vou esquecer isso. Era duro. E aí eu trabalhando, cara, e o dono do escritório aqui em Nova Iguaçu era um cara que ele me ensinava muito. Então, assim, tinha a parte do ensinamento ali, de coisas que ele poderia fazer e fazer mais rápido, mas não, ele parava para, pô, cara, vou ensinar esse cara a fazer isso. E aí eu fui trabalhando, cara, mas só ganhava 120, já tinha namoradinha, não dava. Acaba que não dá pra você custear aquilo que você Ah, deseja, né? você não consegue, cara. Você não consegue, pô. Se bem que na época, Era 120 para um era moleque dinheiro. ainda era alguma É. coisa. Só que meu irmão mais velho, cara, o Giovanni, ele. Meu irmão também foi um cara, cara, a história do meu irmão. Se vier para um podcast aqui, ele conta, ele é empresário no Maranhão, um cara grande lá, professor de kitesurf, um cara bom vivan. E aqui ele também tinha vários negócios. Ele tinha uma van e agregou essa van no jornal, lá na Barra da Tijuca, para entregar jornal de madrugada. Falou, Marcelo, cara, tem uma vaga aqui para você vir e vai ganhar R$ 500 para entregar jornal de madrugada. Falei, pô, peraí, 120, 500? Tinha o pensamento do, pô, tô aprendendo aqui uma profissão na contabilidade. Falei, não, vou. Queria poder curtir o dinheiro com a minha namoradinha. E aí, cara, eu saio. Eu lembro de uma frase do Burunga até hoje, cara. Ele falou pra mim assim: ó, Marcelo, aqui, cara, você ganha isso que é o que eu posso te pagar. Mas aqui eu tô te ensinando uma profissão. Cara, que profissão você vai aprender sendo entregador de jornal de madrugada? Falei, não, pô, eu sei, cara, mas tô precisando, enfim. Aí fui trabalhar no jornal. Cara, sabiamente, algo que não era não era o que eu queria na minha vida. E, pô, muito duro, cara. Saia, pô, a van me buscava em casa meia-noite, chegava na Barra 1 da manhã, ia montar jornal. O Globo pesava mais do que um bloco de concreto. E, cara, fiquei um ano entregando jornal. E aí falei com meu pai, falei, pai, isso aqui não é vida pra mim não, cara, preciso aprender coisas. Já estava formado no segundo grau, queria fazer uma faculdade. E aí meu pai, cara, meu pai é um cara, falei que meu pai é analfabeto, mas meu pai é um cara mais desenrolado que coisa na minha vida. Meu pai conversa com todo mundo e com qualquer classe. Se ele chegar aqui, tem alguns médicos aqui em Nova Iguaçu que atenderam ele, falam assim, pô, mas não é possível que tu fala essa história do seu pai. Falei, meu pai, onde o meu pai trabalhava, morava o dono do Sesc Rio. O dono, não, o presidente, perdão. O presidente do Sesc Rio. O senhor Jorge, né? É falecido. E aí meu pai, conversando com o sogro dele, o coroa ficava na portaria batendo papo, não tem o que fazer. Falou, cara, fala com o Jorge, que o Jorge arruma um emprego pro seu filho. E aí meu pai, um dia, ele entrando com o motorista, meu pai parou, seu Jorge, não, traz o currículo. Passou um mês, levou meu currículo, entregou pro seu Jorge. E o seu Jorge me ligaram do Sesc, você tem que vir aqui, na rua Bambina 107, no Botafogo, pra você fazer uma ficha aqui. Putz, eu fui sem nada, cara. Cheguei lá, cheguei pra entrevista, a menina do RH, mas cadê a sua carteira de trabalho? Eu, não, mas eu vim pra entrevista. Ela, não, você veio pra ser contratado. Putz, não sabia, cara. E voltei em Belfort Roxo, pegar a carteira de trabalho e voltar. E aí eu entrei no Sesc em 1999, cara, com 19 anos. E aí eu tive uma história muito bacana no Sesc de aprendizado, de... Cara, ouvindo essa história assim, seu pai era o grande organizador de trabalho da sua região. A gente vê muito relato de pessoas que não tiveram nível superior, Uhum. mas que despontaram. E às vezes as pessoas não despontam por falta de entendimento de como investir, mas, cara, a relação é absurda. E hoje, olhando assim, você falando do teu pai, com todo esse relacionamento dele, essas oportunidades que ele foi te criando, mesmo você indo para madrugada, mesmo você dando escola de contabilidade, você voltou no teu pai para falar que aquilo não era vida para você. E, e é onde eu quero chegar com isso, né? Você tem duas filhas, uma que já tá começando a te entender agora, uma menorzinha que a gente, apesar de conversar muito, É o entende menino, pouco. é É o o menino. Gael. Eu tenho dois também, o Léo tem 5, a Bia tem 4, então a gente tenta conversar, mas a gente sabe que ainda é um entendimento menor. Mas vendo isso que você me fala, me faz muito lembrar do meu pai, e é que eu converso às vezes com as pessoas, e falo assim, cara, eu vou te contar uma coisa hoje que para você vai achar que não serve para nada. Mas em algum momento vai fazer sentido para você. Por que eu tô te contando isso? Porque, cara, meu pai falava isso para mim 200 vezes, eu achava um saco, um porre. E hoje você mais velho faz sentido.
ouvindo toda essa volta sua, seu pai, de ter que conversar com ele, pedir de novo uma opinião, que era o teu grande CEO de contatos, mas, entre aspas, sem tão destaque empresarial em cargo, e você hoje, com toda essa bagagem familiar, porque, óbvio, Marcelo hoje é uma construção de tudo que você viu, tudo que você viveu e tudo que você viu dos contatos do seu pai. Então, se seu pai é super desenrolado e você consegue falar tão bem, isso tem um fator genético junto. Mas aí vem, assim, com esse olhar, e com hoje todo mundo descobrindo as coisas pelo Através do YouTube, celular, né. o que que você, cara, poderia pensar em informar para as pessoas que você trabalha e para os nossos filhos e para quem tem filho, essa importância do voltar em casa e sentar com teu pai e trocar uma ideia, falar assim: "Pai, porra, tô num emprego que não é bacana, porque a gente vai no restaurante hoje, tá todo mundo aqui, né, cara, e ninguém mais tá Sim, conversando". difícil, né. E a conversa é exatamente essa hoje, apesar de a gente estar com telas à frente para orientar a gente, mas como é que você daria esse relato? Porque, assim, é muito claro na minha cabeça, e que você falou, né, eu sou Jorge, filho do Jorge e da Orly, que já faleceram os 2. E meu pai tinha uma cultura. Meu pai era carioca, a gente morava no interior, e o carioca gosta de tomar o seu chopp, gosta de tomar sua Uhum. cerveja, e meu pai levava a cerveja para casa, ele sentava na varanda, e, pô, eu falei: "Porra, meu pai tá tomando cerveja hoje, sexta-feira, pô, vai me chamar pra conversar, porque ele vai falar pra caramba". Porque era o dia que ele estava livre. "Já senta aqui". Eu falei: "Pô, lá vem história". E ele começava a contar as histórias dele pra mim, sem o conhecimento psicológico, nada, que era o Sim. jeito que ele foi criado, pra me trazer experiência. E eu falei: "Porra, chato pra caramba", mas não podia levantar, ele falou: "Fica aí". E ele começava a falar, 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 falar. E boa parte das opiniões mais decisivas da minha vida, meu pai ainda era vivo, eu perguntei a ele. E ele falou assim, eu lembro de uma decisão muito difícil, e eu falei: "Porra, não sei como é que eu vou tomar essa decisão". E meu pai falou assim: "Fala que fui eu que mandei". Falei: "Caraca, pai, como é que eu vou falar isso? Eu tenho 30 anos quase". Ele: "Não, pode falar que fui eu que mandei. Se você não sabe o que falar, fala que fui eu, joga na minha conta". E aí quando eu vejo você tendo essa conversa com teu pai, a importância ainda da família no nosso dia a dia de decisão, para as coisas que a gente faz, trabalho, colégio Sim. e vida pessoal, de como ainda é importante você chamar sua família para trocar um bate-papo. Então, ouvindo você falar isso, me fez aquele lá atrás. E aí, essa é a pergunta de provocar, cara, o que que você falaria para os teus filhos hoje, como recado para eles pudessem dormir com aquilo no subconsciente, para que você falasse assim: "Porra, meu pai falou isso aqui para mim, eu fui lá nele várias vezes e ele não tinha estudo, era analfabeto, ele, porra, ele me deu os melhores conselhos, e você conseguiu as oportunidades iniciais por isso". Cara, eu acho que assim, a família, né, cara, assim, meu pai sempre foi um exemplo do trabalho pra gente. Então meu pai saía de casa, a gente não via, e meu pai voltava pra casa, a gente também não via. Então, a preocupação do meu pai era: "Cara, meus filhos precisam ter emprego por causa da aposentadoria", olha só, cara, falar de aposentadoria quando você tem 17 anos. Então meu pai tinha muito essa preocupação e a gente conversava muito sobre isso. E como a gente morava né, em Belfort ali, né, num lugar onde, putz, a gente viu muitos colegas se perdendo por causa de criminalidade, enfim, o meu pai e minha mãe tinham uma preocupação muito grande com a gente da rua, né. Então, assim, o que a gente conversava em casa, lógico que minha mãe era aquela mãe mais durona, né, minha mãe nordestina, imagina, minha mãe nordestina, até falei isso com minha esposa ontem: "Cara, como é que foi minha mãe criar 3? A gente tá numa guerra com 2 lá em casa", por causa da dificuldade da E criança com estudar. televisão, com Não, celular, com tudo, você fala: televisão, com "Cara, tudo. A minha garotinha, pô, tranquilona, mas o garotinho veio um trovãozinho mesmo. E eu falei assim: "Pô, moço, você puxou pai, né?". imagina". Pá. Pô, o garoto ele parece comigo, eu já falei que vai ficar feio quando crescer, que não tem jeito, que vai ficar parecido comigo. E ele é muito acelerado. E aí eu falei: "Pô, cara, você imagina minha mãe que foram com 3 meninos na época que não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha celular, a televisão que tinha era não passava nada, tinha que esperar um capítulo". Até a nossa vida ficou acelerada, né, que eu vejo minha filha esses dias lá, 5 segundos de propaganda do YouTube, ela quer acelerar, e eu falo: "Calma filha, respira, aproveita para pensar em alguma coisa e ver alguma coisa enquanto isso tá passando a propaganda". Na minha O época, Sérgio Malandro era a nossa nossa, propaganda. você via a novela sábado à noite, tinha que esperar até segunda para ver o capítulo lá à noite também. Então, cara, então essas conversas com meu pai foi muito assim, do exemplo do profissional. Então a gente tinha uma preocupação de, cara, a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente veio de uma família muito humilde para poder crescer na vida. E eu tinha o exemplo do meu irmão mais velho, o Giovanni.
E Giovanni era um cara, saiu de casa com 17 anos, Giovanni sempre foi um cara muito incomodado com tudo. Então o Giovanni não estava feliz com nada, Giovanni estava em casa, morava em Belfort, não estou feliz em Belfort, vou morar em Niterói, e aí trabalhava no emprego, e cara, foi mudando de emprego, meu irmão fez de, ele fala que de atracamento de navio a cruzamento de muriçoca ele entende, cara, faz de tudo um pouco. Então eu falava com o Rael, meu irmão do meio, e falava assim, Rael, se a gente não se movimentar, a gente vai ficar para trás, cara. Porque o Giovanni tá despontando e a gente, cara, tocando a vida, trabalhando. Meu irmão foi trabalhar também numa rede de drogaria grande, e aí tem um pouquinho da minha ligação com a indústria farmacêutica. Cara, eu fui um cara de sorte na vida, porque eu tive a indicação do meu pai para entrar no SESC, lá com o currículo, depois a indicação do meu irmão para entrar na indústria farmacêutica. Mas, assim, cara, eu acho que essas conversas que a gente tem com nossos pais, e eu falo isso muito lá em casa com minha filha, principalmente ser o exemplo, cara. Eu tento ser o cara mais correto possível, né? Com os horários. Pô, eu saio de casa cedo, deixo minha filha na escola cedo e saio para trabalhar. Eu falo muito com o meu time assim, cara, a minha preocupação, fora tudo que a gente tem que entregar, as metas, mas eu sou muito ligado às obrigações que a gente tem. Então, cara, com o trabalho, com a visitação médica, com o tempo que a gente está no cliente, o tempo que a gente chega no trabalho. Então, tudo isso criou em mim, né, com esse exemplo do meu pai e o exemplo da ambição do meu irmão, um cara de, cara, eu sou muito incomodado. Então, a gente cresceu, né, em casa com essas conversas com o pai, eu ouvindo muito meu pai, mas meu pai era um cara muito ligado no trabalho. Então, meu pai não tinha falado assim, cara, você tem que estudar. Não era a vibe do meu pai. Meu pai era a vibe do, Trabalhar. cara, você precisa trabalhar. Só que o meu irmão mais velho, ele tinha a vibe do estudar, que ele queria crescer. Então, pô, tive dois exemplos dentro de casa, cara, de conversa, e hoje, pô, eu converso muito com meu irmão também sobre isso, a gente troca muita ideia sobre isso, de, cara, por duas pessoas importantes. Meu pai, na parte do trabalho, tá com 74 anos aí, se aposentou, no início do ano já falou comigo ontem que, pô, me arrependi de ter me aposentado, cara, era pra ter continuado trabalhando, porque gosta de fazer. E meu irmão é um cara incomodado. Então, assim, essa conversa familiar, cara, dentro de casa, e minha mãe cuidando dos três, a gente atuava de uma maneira, assim, muito bacana. E o que eu tento passar para meus filhos hoje é, cara, responsabilidade, obrigações que a gente tem que ter. Minha esposa tem um lado mais pegado junto com que minha mãe tinha, mas fervorosa. Paizão bobão que trabalha, viaja, que fica fora de casa. Quando chega em casa, a gente quer ceder mais Cede do tudo. que cobrar. Mas também, de alguma maneira, a gente tenta ali impulsionar. Mas eu mostro muito, assim, cara, a importância de você já pensar num. Lógico, não vou falar pra minha filha que você precisa pensar no futuro que você quer que ser quando crescer, não é isso. Mas, cara, das responsabilidades que você tem que ter, porque a vida ela é feita de responsabilidade. Rede social, cara, só é bacana. Eu falo assim, pô, todo mundo fala do glamour da indústria farmacêutica, do glamour de ser médico. E eu tenho uma amiga recém-formada agora, eu estava conversando com ela no sábado, né, Joyce? Cara, vindo de plantão, virando 24 horas, cara, sem dormir, sem comer bem. E aí todo mundo fala assim: ah, o cara é médico, tem uma formatura, uma festa bacana, linda, todo mundo muito bem arrumado. Mas no dia a dia, na pauleira ali, não é mole, não, a gente sabe disso. Cara, você fala da parte do recém-formado. Na época que eu formei, né, eu morava com minha tia. E um ano para formar, eu tinha comprado meu primeiro carro. Tinha um Celtinha. A mala do meu carro tinha uma mochila da Nike gigantesca que eu tinha comprado na Centauro, mas era muito grande. E eu dividia ela em roupa limpa e roupa suja e roupa para região do plantão. E quando ia sujando, eu ia jogando na mala do carro. Porque, cara, eu tinha dia para sair de casa, não tinha dia para voltar. E às vezes você parava o carro em algum lugar, o guardador já te conhecia, eu já jogava a chave, irmão. Se levar o carro, vai levar roupa suja, irmão. Não tem nada aqui dentro. Porque o resto sai na tua mochila e na mala para você descansar no plantão. Então, a vida de trabalho na área da saúde é só status. Só E status. a faculdade, eu até falo isso para os alunos, eu falei semana passada com eles. A faculdade de medicina é difícil? Não. É muita pressão social, porque todo mundo fala, faz medicina, você chegou a gerente, você tem um prêmio. Eu acho que tudo é pressão, então você tem que colocar pressão, infelizmente, porque o mercado é isso. As pessoas te cobram isso. E eu brinco com os alunos assim: o teu primeiro plantão, caótico, você vai ter um familiar descompensado emocionalmente pela doença, não é culpa dele, Uhum. socando a tua porta e dizendo: se o filho dele morrer, se a esposa morrer, ele vai matar você. Isso não é irreal. E se eu, na faculdade, eu não te colocar pressão numa provinha simulada, você vai quebrar lá fora. E eu tenho que equilibrar esses dois. Porque eu não tenho como te mostrar isso. Porque isso não vai rolar. E a gente tenta simular essas pressões, eu acho que na indústria igual, mas, cara, o glamour não existe.
Eu acho que toda profissão é profissão. O glamour existe só pra quem tá fora, né? Eu falo muito sobre, cara, entre pressão e tensão tem uma diferença muito grande, né? A pressão ela tem que existir, não pode ser tenso. Porque quando é tenso, cara, aí já vai para outro viés, aí já vem mais um viés psicológico. Cara, se você deixar esse viés psicológico te abater no trabalho, você médico, eu na indústria, ou qualquer outra profissão, cara, isso arrebenta o cara. Então, assim, a pressão na indústria é muito grande. Como a sua pressão no dia a dia no seu trabalho, porque tem a entrega das metas. Todo mundo acha que o médico não tem, mas o médico também tem a entrega das metas. Mas passa muito por assim, cara, pô, pressão a gente tem, eu falo muito com o meu time isso, cara, a gente tem pressão, a gente tem meta para entregar, a gente tem muita coisa para fazer, mas não pode ser tenso. Porque se for tenso, cara, e aí você vai para outro viés, de, pô, se a cabeça fica ruim, e aí imagina como é que você vai entregar o que você precisa entregar. Então, assim, cara, e aí voltando um pouquinho lá, e aí eu trabalhei 12 anos no SESC, cara. Então, veio meu primeiro contato com a indústria farmacêutica foi no SESC, e o primeiro contato com o médico, fora das consultas, né, de pediatria. Eu fui trabalhar no setor médico do SESC, Do SESC. SESC aqui de Nova Iguaçu, primeiro lugar que eu cheguei. E aí conheci alguns médicos lá, a falecida doutora Euclides, trabalhava lá, doutor Tavares, pediatra, doutora Maria Luísa, que hoje é endocrinologista aqui também, trabalhava lá com a gente. E aí, cara, eis que um dia eu tô lanchando em frente ao SESC, me para um cara com um carrinho, abre uma mala, tá mexendo na mala, eu fiquei observando e entrei e fui pra recepção do consultório, daqui a pouco chegou o garoto e, pô, eu queria falar com a doutora fulano de tal, pra que você quer falar com ela? Tem que pegar uma ficha ali, não, eu sou representante farmacêutico. Falei, ah, tá, aí parei, fui lá, conversei com a doutora. Então foi meu primeiro contato com a indústria farmacêutica, mas isso lá em 99, muitos anos atrás, nem imaginava o que que era ser representante farmacêutico. E aí no SESC, cara, eu passei assim, um aprendizado muito bacana, né? Porque eu trabalhei com um negócio que eu gostei muito lá. Eu entrei, fui pro setor médico, depois eu fui ser almoxarife, cuidar do almoxarifado, já muito novo, com 21 anos já tá cuidava do almoxarifado. E com 22 anos eu fui ser comprador, cara. Imagina ser comprador de um SESC com 22 anos, uma empresa que tinha um volume grande de demanda para setor de compras, com piscina lotada, com lanchonete vendendo muito. E aí, cara, eu fiquei quase 10 anos como comprador do SESC. E nesse meio período onde eu era comprador, o SESC sempre você tinha duas demandas para você atuar lá. Então eu estava como comprador, e aí eu fiz uma nova função que era a parte de produção musical, cultural, Dentro do SESC. dentro do SESC. Então eu era comprador durante a semana, e finais de semana eu participava dos shows lá, apoiando, né, a pessoal da cultura. Lógico que eu não trabalhava na cultura do SESC, mas eu tinha um apoio ali nos shows, aí foi uma área muito bacana que eu trabalhei, porque recebi os artistas e, pô, a gente fez vários shows lá. Quem é aqui de Nova Iguaçu, muita gente já foi em show no SESC, sabe como é que é. Ou seja, começou ali o seu relacionamento com públicos diferentes que pode Sim, ter relação com a sua parte profissional hoje, né? cara, mas foi moldando, né. E, pô, tem pessoas que passam na sua vida, né, se eu pego assim, quando olhava pra liderança, né, eu era um comprador, tinha um gerente lá chamava Ricardo Della Valle, cara. Pensa num cara duro, era esse cara. Mas esse cara me ensinou muito, cara. As entregas, cara. Então ele não tinha. Hoje eu sou um cara muito objetivo, dificilmente eu vou rodear para falar alguma coisa. Isso veio muito dele. Que ele não tinha aquele negócio do. Não, mas veja bem. Eles me chamavam, Marcelo! Ele gritava assim da sala, cara. Aí eu saía, pelas baias lá do SESC. Caraca, Ricardo chamou, tinha que ir correndo, cara. Entra aí, senta aí. Eu sentava ele. E tal coisa? Não, tá resolvido, Ricardo. E tal coisa? Não, estamos resolvendo, tá faltando isso. Tá. Não, então beleza. Tô contando contigo. Aí tu saía. Aí, putz, saiu um peso das costas, né, cara? Então foi um cara que me ensinou muito nessa parte assim, cara. Preciso ser objetivo. E a fala dele era uma fala muito reta. Era um cara duro, um pouco, não sou muito eu, né? Eu sou um pouco diferente, mas era um cara duro, mas era um cara muito correto. Então me ensinou muito ali dentro do SESC. E aí, cara, em 2010, o meu irmão mais velho trabalhava em Pernambuco, foi do consórcio Ipojuca, não sei se tu conhece, construía lá a refinaria de Abreu e Lima, pela Camargo Correia, pelo consórcio, né? E aí ele falou, pô, Marcelo, você tá no SESC há muitos anos, cara, pô, tem uma vaga aqui de gerente de operações, um pouco ligado com o que você faz, cara. Você não quer vir pra cá, não? Lá pra. Lá pra Pernambuco, cara. Pô, pô, a empresa vai te dar um apartamento, você vai. Nessa hora você não estava casado. Cara, então, aí É. eu vou falar aqui. E eu falei, pô, Giovanni, mas só que meu irmão, cara, é muito acelerado. Então me ligou hoje, amanhã ele queria resposta. Pô, eu 12 anos no SESC. Falei, cara, aí eu falei com minha esposa, a gente tinha acabado, depois a gente casou em setembro do ano anterior. Falei com minha esposa, falei assim, ela, Marcelo, tá, a gente vai ganhar 4 vezes mais do que a gente ganha aqui no SESC, a gente vai ter um apartamento, vai morar na beira da praia lá em Boa Viagem. E aí, cara, eis que
eu voltei pro Sesc, pedi demissão depois de 12 anos para atuar em uma outra área que eu não conhecia. Eu ia ser gerente de operações. Toda obra, né, dessa obra Uhum. grandes, ela tem um canteiro externo. Então, as empresas ela precisa cuidar do entorno, da população, para fazer a Os obra, ele impactos, melhorar, né? né, os impactos da região. E aí eu fui ser gerente de operações nessa empresa lá. Mas, cara, tu imagina um carioca, meus amigos tudo aqui, eu tinha meu irmão lá, minha esposa recém-casada, saiu da casa da mãe para Pernambuco. E aí, cara, a gente morava na beira da praia, de Boa Viagem, né? Descia assim, via o mar. Mas quem ia na praia dar uma corrida, quem ia na praia, cara, ninguém descia. E aí, um belo dia, com uma conversa com minha esposa, assim, 6 meses depois, eu falei, cara, você não tá feliz? Ela, não. Você quer voltar pro Rio? Ela, quero. Eu falei, putz, mas sem emprego, cara, sem saber o que fazer. Eu falei, não, voltar, vamos voltar. Eu falei com meu irmão, falei, cara, a gente vai voltar pro Rio. Pô, mas a gente vai voltar pro Rio. E aí também meu irmão foi pro Maranhão depois, acabou a vida dele seguindo Eu lá. achei interessante que as suas trocas de trabalho foram assim, né? Eu não quero estar entregando jornal, vou sair. Eu não. E você foi trocando para áreas completamente distintas, né? Não, muito diferente. E eu olhando assim hoje, seus pais e seu pai e seu irmão são pessoas que ficaram muito claras. Mas uma pessoa que você pudesse, não precisa citar nome, mas da área, até para não. A nossa formação é feita por milhões. Uhum, Mas dentro do que você executa hoje, quem realmente marcou para você falar, cara, eu vou parar de pular em empregos diferentes, uhum. porque você foi entregador de jornal, contador, dos vendedores da nossa infância. Quando você falou isso, eu lembrei dos sacolés que eu fazia Sim, também e fiz. vendia na rua. E minha mãe ficava puta que eu botava leite no sacolé, porque eu vendia com água. E eu gastava o leite de casa e o valor que eu ganhava no sacolé não pagava o leite. Você falou isso, eu lembrei na hora dos sacolés que a gente vendia em casa sem intenção de lucro. Sim. E você foi pulando por áreas completamente diferentes. E isso é oportunidade de trabalho para todo mundo. Mas quem seria, assim, cara, isso aqui foi uma pessoa que fez uma diferença para que o Marcelo hoje tenha uma postura baseada num pilar. E óbvio que em cima desse pilar tem milhões de outras coisas. Uhum. Teria você consegue ter Cara, um só para isso? não, são várias pessoas, cara, que passaram pela essa minha vida profissional. E aí eu cheguei na indústria farmacêutica e foi engraçado, né, quando eu volto para o Rio de Janeiro, e aí eu vou falar que o meu irmão do meio foi o que faleceu infelizmente, foi o principal cara nessa história toda aí. Então tu vê que eu tive a ajuda do meu pai, a ajuda do meu irmão mais velho e o meu irmão do meio. Porque quando eu voltei para o Rio de Janeiro desempregado, né, de Pernambuco, não sabia o que eu ia fazer, cara. E eu estava procurando emprego como comprador, que era o que eu tinha trabalhado 12 anos, né? Então me inscrevi em várias vagas, fiz alguns processos. Um dia eu tô em casa, meu irmão me liga, meu irmão é comprador da Pacheco, ele me liga e fala assim: Marcelo, tem uma menina aqui que pediu uma indicação para ser representante farmacêutico, cara. Para que alguém que mora assim, na Baixada. E eu falei com ela, cara, pô, tem meu irmão desenrolado, não sabe o que que é, mas ele vai bem. E eu falei, mas o que tem que fazer? Ela, não, cara, mas você tem que fazer uma faculdade, que tem que ser estagiário. Eu falei, porra, estagiário, cara, mas eu já vim de um cargo de gestão, já ganhava uma grana legal para ser estagiário. Ele é, cara. Eu falei, pô, não, eu não quero. Ele, ó, pô, vai que essa parada é maneira, não sei o quê. Eu falei, porra, E aí só que ele ficou me cutucando ali, aí eu conversei com a menina, ela me ligou, Renata Bersó, foi minha primeira gerente na indústria. E a gente bateu um papo, mas eu tinha que me fazer uma faculdade, cara. Eu já era formado em administração, hoje eu tenho MBA de liderança e coach, mas eu falei assim, putz, cara, Você tinha que entrar em uma outra eu faculdade? tinha que entrar, Você não podia ser não formado. podia, porque eu tinha que entrar como estagiário, e estagiário tinha que Ah, estar cursando a faculdade. E eu fui, cara, o que vai se ligar a isso? Marketing. Entrei na faculdade de marketing para poder atuar na indústria farmacêutica e fui contratado, cara. Mas lá, assim, a menina me contratou, era uma startup, uma empresa startup de um grupo muito grande, o grupo AMS, e era um dos braços da MS. A MS tinham 4 braços na época. Só que era uma empresa que estava iniciando. Então a empresa nasceu em janeiro, eu entrei em agosto, se eu não me engano. E aí entrei como estagiário, cara, para trabalhar em Duque de Caxias mas e visitando. visitando médico, representante, cara. Para trabalhar em Duque de Caxias e São João do Meriti. Demeriti. Eu falo do Meriti, mas é É, Demeriti. Esse dia eu vi na internet. E aí, cara, começou. E aí eu me lembro do meu primeiro é médico isso que eu ia te visitado, perguntar. cara. Como é que foi Nossa essa senhora. primeira. Então, É cara, porque eu vou te dar a minha visão, né? Recentemente teve uma troca numa indústria e entrou uma representante nova, muito jovem, e
eu percebi lá na primeira visita, realmente o nervosismo dela. Eu Sim. falei: "Olha só, eu sei que sua primeira você tá trocando, você tá entrando até num lugar de uma colega muito experiente, mas relaxa". Ela olhou assim pra mim, eu falei: "Cara, relaxa". Ela nunca vai esquecer isso, cara. E por quê? Cara, para o médico, o primeiro atendimento é igual. Para o médico, a primeira notícia de óbito é igual. Como é que eu vou falar pra essa pessoa que deu um problema? E eu até brincava, com os alunos quando a gente estava no hospital, eu chamava: "Você já deu um óbito na vida?". "Não". "Então vamos lá pra você ver como é que é". Ela: "Que isso, professor?". "Pra você ver o momento mais tenso da sua área, da sua carreira é essa. Você tem que contar pra alguém que o familiar dela morreu. E ali você vai sentir emoções, mas você não pode transparecer, você tem que ser muito técnico, pra ela também não achar que você errou, e às vezes você tá dando notícia de óbito de outro plantão, e é o primeiro contato". Então quando você falou isso, eu falei: "Cara, como é que foi essa primeira ida ali, e o que que isso ainda hoje repercute em você de orientação para os seus colegas, né?". Cara, acho que o início da indústria, cara, ele é muito difícil, cara, que é esse primeiro contato. Cara, você vai sair, de repente eu era comprador, então eu recebia os vendedores para poder então os caras vinham a mim, não era eu que pô, se chegar no médico, que aí eu volto lá que eu falei lá atrás, cara, o cara é um médico, como é que eu vou falar com um médico, né? Pô, e quando eu entrei né, no grupo, né, não tinha a estrutura que a indústria farmacêutica tem hoje de treinamento, de preparação. Poxa, hoje onde eu atuo, cara, tem uma preparação, até o representante tipo, primeiro dia no campo, é uma preparação de dias. E, cara, ele sai muito mais preparado. Eu, a minha gerente na época, ela pegou uma caixa de sapato com umas fichas, um monte de fichas de médico, me deu material para eu estudar e falou assim: ó, cara, vai pro campo. E aí eu tive que ir pro campo, cara, zero minto, eu fiz 3 dias de monitoria, eu fui trabalhar com outra representante para ver como é que ela atuava, trabalhei 2, fui, cara, primeiro médico. Eu não vou lembrar o nome da médica, eu fiquei pensando ontem qual era o nome da médica, mas é uma médica em Duque de Caxias. E aí eu entrei, cara, como se fosse abrir a porta: "Doutora, eu posso falar?" E consegui fazer minha primeira propaganda. Devo ter errado as estufas, né, não vou lembrar, mas, pô, cortou o cordão umbilical ali, foi bem legal, cara. E eu saí assim, e já saí olhando pra porta da frente, que foi no SASI de Caxias, cara. Foi o primeiro lugar que eu fui foi no SASI de Caxias. Já saí da porta da frente da médica, já tinha outra porta aberta, era outro médico, ele me olhou, falei: "Posso falar com o doutor?" E aí, cara, o negócio no primeiro dia o negócio já saiu andando. E foi muito bacana, cara, foi muito, assim, um aprendizado. E aí você falou de que você mandou representante com calma, eu tenho uma história lá em Caxias, logo na primeira semana de trabalho também, eu fui falar com o doutor Pedro. E eu entrei, cara, né, ali fazendo a pré-visita que a gente faz, né, que é, pô, olhar os dados do médico. Só que quando eu cheguei na sala, falei: "Doutor João". "Ô, doutor João, bom dia", e comecei a fazer o meu trabalho ali com ele. Ele não me corrigiu, o cara foi muito simpático, muito educado. Eu saí, quando eu fui fazer as anotações que eu fazia pós-visita, né, fazer anotações, eu olhei e falei: "Putz, cara, era doutor Pedro o nome". Falei: "Ah, que vergonha, cara". E aí fui embora. No outro mês, quando eu retornei, quando eu entrei na sala do médico, falei: "Pô, doutor, preciso te pedir desculpa, porque eu fiz a anotação lá de que eu tinha chamado ele pelo nome errado". Aí ele: "Mas o que que houve?". Eu falei: "Putz, mês passado eu vim te visitar aqui, ao invés de falar doutor Pedro, eu falei doutor João, e por querer me desculpar com você". Aí ele começou a rir, ele falou: "Pô, cara, eu escutei, mas eu senti que você estava nervoso". E tinha outros colegas na sala, os colegas podiam ter me falado e não falaram. E tinha outros colegas na sa e aí ele falou: "Pô, vi que você ficou nervoso, mas eu não quis te corrigir para você conseguir fazer o seu trabalho". E aí, cara, eu fui aprendendo ali, no dia a dia. E eu fiquei 6 meses como estagiário na companhia, e aí, cara, já era acostumado com o horário de trabalho lá onde eu trabalhava, né, bater ponto 7h30 e 17h30 no final do dia. Então, cara, comecei a trabalhar muito. E eu andava com muitas caixas e muitos médicos visitando e entregando. Cara, sem muita técnica, sem muito aprendizado, mas eu fui desenrolando um trabalho bacana. Com 6 meses a empresa ela me contratou, e aí a vida já melhorou, cara, saí de estagiário com carro Vira próprio, não pagava estacionamento, pagava do meu bolso, a empresa já me deu um carrinho, já pagava o estacionamento, com o RDV da empresa, enfim. Aí as coisas foram melhorando e, putz, pintou a vaga em Nova Iguaçu, fazia Caxias e São João, e a menina de Nova Iguaçu pediu, porque ela pediu pra sair, foi pra outra empresa, pô, eu liguei pra minha gerente e falei: "Cara, deixa eu trabalhar em Nova Iguaçu", eu morava em Belford Roxo na época, falei: "Pô, deixa eu trabalhar em Nova Iguaçu". Porque em Nova Iguaçu eu conheço muitos médicos, conheci alguns, né, e eu vou fazer um resultado diferente. E ela ficou meio reticente, ela: "Pô, mas você está fazendo um bom trabalho aí em Caxias, cara, se você me der em Nova Iguaçu eu vou arrebentar, eu vou trazer o resultado que você quer". Fiquei no pé dela, ela foi e me deu Nova Iguaçu. E aí, cara, as coisas andaram aqui, foi muito rápido.
Aí eu volto lá na história do meu irmão, né? O meu irmão do meio, comprador da Pacheco, a minha sogra, gerente de loja da Pacheco, e eu com alguns conhecimentos médicos aqui. Então eu comecei a fazer muitas ações, cara. Muitas ações com médico, com farmácia. E aí meu irmão tinha os produtos que lançava da minha empresa. Eu já ligava para ele, cara, pelo amor de Deus, bota os produtos. E o negócio foi andando. E aí, cara, com 6 meses, eu lembro como se fosse hoje, mais 6 meses, né? Então eu tinha um ano de indústria farmacêutica. Tinha um tempo que eu não falava, não tinha WhatsApp, né? A comunicação que a gente tem hoje, que a gente fala muito rápido, né? Rápido. Eu não falava com minha gerente há alguns dias, cara. Tinha, sei lá, uns 20 dias que a gente não se falava. E eu falei, cara, que estranho. Peguei, mandei um e-mail. Mandei um e-mail pra ela, Renato, eu tô aqui trabalhando, coisa e tal. Pô, tô me dedicando aqui. Aí ela respondeu assim, ó, no tanto que eu sei que você tá se dedicando, que você tá trabalhando, que eu tô te indicando pra uma vaga de gerente. E eu, um ano de Um indústria ano de farmacêutica. empresa. Aí eu, que? Tipo, aí peguei o telefone e liguei pra ela, que história é essa, Renata? Não, Marcelo, a empresa vai passar por uma mudança, vai ter uma ampliação, a empresa vem entregando. E eu, pô, vejo que você está entregando bastante. O pessoal da equipe fala muito de você, enfim. Eu já tinha uma experiência com liderança. E ela, cara, tô te indicando, mas é um processo seletivo. Então, assim, não cria expectativa, mas para saber que você está sendo reconhecido. Eu tô vendo os seus resultados. Porque a gente estava um tempo sem se falar, mas ela estava acompanhando meus resultados. E aí, cara, um ano de indústria farmacêutica, eu fui para São Paulo. Então a gente foi para uma reunião, que era uma reunião de gerentes. Então estava o vice-presidente da companhia, gerente nacional, todos os gerentes da companhia. E 2 representantes, não, 3 representantes que foram indicados para E um era participar do você. processo, e um era eu. Então a gente foi uma semana em reunião, a gente participando de uma reunião de liderança para ver como é que era o clima, como é que as coisas funcionavam. Só me fala, antes de você falar como é que funciona, como é que você se enxergou chegando em São Paulo, vindo de Belford Roxo, com tudo que você Putz, viveu, cara. vai e volta, e sai o carioca desenrolado, que o paulista Sim, tem uma tem. linha diferente da Sim. nossa, de falar, desenrolar. E pensei nisso porque a gente chegou aqui, eu brinquei com ele que ele tava sem meia. Então, assim, ele já tá no estilo, Já tô no estilo paulista de estilo ser, né? paulista de ser. Eu falei, cara, eu não consigo usar sapato sem meia. Ele, não, cara, fui aprendendo, é o estilo Mas foi uma quebra de barreira, de tá? Eu barreira. era contra e fui muitos anos e critiquei quem não usava. Mas eu falei assim, cara, eu preciso vencer algumas barreiras e uma vai ser essa. Muita contragosto, eu comecei a não usar mais meia. Uso meia, mas a meia socadinha lá, que Daqui ninguém a um vê. mês eu vou te ver com a calça que a gente brincava lá em campo, você vai caçar caranguejo, né? Vai subir um pouquinho mais também. Já tem subido, cara. Aí, pô, tá vendo? Tá automático, Tá. cara. Você tem que mostrar a canela, né? É, cara, pô, esse cara tá de Belford Roxo tá mudando aí pra lá pra Campos. Fala, cara, pô, isso aí na roça a gente não usa isso não, isso aí é Não, não pra lá dá, pro cara. Não mangue. dá. E aí, como é que tu se viu lá nesse... Porque, assim, é um processo que outras pessoas podem acontecer, da Sim. tua própria equipe e tal. Uhum, E como é que você olhou isso, ou seja, essa transição tão rápida de um cargo de representante, dia a dia de consultório, uhum. uma mala cheia, apesar do ganho que os laboratórios te entregam, um carro, Sim, isso é o mesmo lado que te dá um reconhecimento, também te dá uma iludida, né? Porque tu chega, pô, ganhei um carro zero, né? E alguma parte da sua casa vira só estoque de caixa, né? sim, Eu imagino que seja sim, assim, sim. nunca recebi. E do nada você vai para uma reunião de gestores que, cara, alinhado, Não, bonitos, né? mas... E o garotão de Belford Roxo, filho lá do povo do Nordeste, e torcedor do Fluminense chegou lá que tinha que ser técnico desenrolado. Como é que foi isso lá? Você Pô, cara, eu quando cheguei... mudou lá, teve que se travou? Não, cara, eu nunca... Então, um dos grandes... Assim, as pessoas falam muito comigo, Marcelo, você é um cara que tem uma essência muito grande do que você é. Então, se eu tô no meio da liderança, eu tô no meio dos meus amigos, eu sou mesmo. Lógico, tem lugares que você tem uma forma de falar que é diferente, né, de onde você tá. Mas quando eu cheguei lá em São Paulo, eu fui como um azarão. Na minha visão, eu falei assim, vou como um azarão, porque eu conheci o outro garoto que foi aqui, e era um garoto muito inteligente. Ah, e aí outro rapaz que era de São Paulo, que eu fui conversando lá, eu falei assim, pô, cara, eu sou talvez o menos preparado aqui Mas o garoto dos não era da três. Baixada, não, né? Não, Então, porra, não garoto tinha a era da Baixada, malandragem que não tem tinha o que a daqui, gente né? tem, né, Então, cara? Mas assim, cara, eu fui de coração aberto, sabe? Eu sempre tive muita garra e muita determinação, e muito foco no que eu queria. Não era algo que eu estava buscando, até porque eu achava, putz, quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, cara, eu vi a liderança, né, desse laboratório quando eu entrei, a primeira reunião que eu participei, pô, um montão de representante ganhando prêmio, iPad, iPhone, viagem. Eu falei assim, cara, e, pô, eu trabalhava com salário, não tinha R$ 1 a mais do que eu ganhava. E eu falei assim, cara, que mundo é esse? E eu vi o gerente
igual eu olhava o médico, o gerente de outro patamar assim, muito alto. Nossa, pessoa fulano. E então eu cheguei lá, cara, com o coração muito aberto, sabe? De, falei assim, cara, eu vou dar o meu melhor. Se tiver que ser, vai. Se não tiver, não vai ter frustrações. Mas, putz, foi um passo muito rápido de um ano. E eu sabia que talvez eu não fosse o cara mais bem preparado para a vaga. Mas se eu tava ali, cara, eu tinha que entregar o meu melhor, né? E aí eu fui estudar sobre liderança, falar o que, que eu posso falar no processo seletivo, porque era uma entrevista, cara. E então a gente participou a semana inteira dessa reunião de troca de experiência, de campo, do gerente, de como o gerente era. O presidente estava na sala, ele não saía da sala, era o dia inteiro com a gente, de 8 da manhã até 19, 20 horas. Então ele virava e mexia, ele olhava e o que, que você acha, Marcelo? Eu dava opinião minha de campo, de um ano, de muito pouco que eu sabia, mas com firmeza, eu acredito eu que de alguma maneira eles olharam para mim. E aí no último dia, cara, acho que minto, a gente foi de segunda, a gente foi de segunda a sexta, a gente não voltou para casa porque tinha uma convenção na outra semana. Então a gente ficou lá para o time receber o time todo do Brasil para a convenção. Na quinta-feira começou o processo seletivo. 6 horas numa sala, cara. Eu, de Belford Roxo, tricolor, garotinho lá, capialzinho lá de Belford Roxo, para 6 horas de entrevista numa sala, com o presidente da empresa, gerente nacional, gerente de treinamento, gerente de marketing, gerente regional e um outro regional de São Paulo, que não sei para que raio, ele falou assim, não, deixa eu participar para ver como é que é. Então já tinha 5 com ele, foi 6 pessoas na sala, com 6 horas de entrevista, cara, 6 horas de sabatinada ali. E só que eu tinha uma coisa que puxou muito para mim, cara, que eu tinha um resultado muito diferente naquela empresa. Era uma empresa de startup, então era uma empresa que os resultados não eram tão astronômicos. Eu fui primeiro lugar Brasil da companhia com um ano de empresa. O segundo lugar tinha metade do meu resultado. Porque, putz, as ações que eu tinha o meu irmão no Pacheco que ajudava com os produtos. A grande dificuldade nossa é ter colocação dos produtos nas farmácias. Isso eu não tinha, porque meu irmão ajudou bastante. Então eu tinha os produtos da farmácia, tinha a propaganda que eu fazia e tinha a venda do produto na farmácia. Então tinha um resultado a meu favor e algumas estratégias que eu tracei com alguns médicos importantes aqui da época, da região, de visita, revisita. Então conversava, e café e almoço. Tinha um cardiologista aqui que é um grande amigo meu, o Wilton, tricolor também. Então a gente, pô, tinha várias ações que a gente fazia, sair para jogo, para assistir jogo junto, beber uma cerveja no boteco. Então a parte da relação na época, que era muito importante para a relação com o médico, eu criei muito rápido. Então eu tinha a meu favor naquela entrevista o resultado, que era muito bom. Então eu usei algumas estratégias ali de, cara, vou ampliar essa visão do resultado e de como eu cheguei ao resultado, de que forma eu entreguei esse resultado. Após 6 horas de entrevista, voltei pro quarto, entrei no chuveiro, chorei meia hora. Cara, mas eu chorava no chuveiro pela pressão que foi, sabe? Uma pressão de muita pergunta. Algumas vocês respondem, você não pode não responder, você tem que responder. E foi, assim, muito suado, cara. Aí no outro dia fomos pra reunião na sexta-feira. Ao final da reunião, o presidente levantou e falou assim: ó, pessoal, vocês observaram que essa semana a gente passou aqui com 3 colegas aqui representantes que estão participando de um processo, então eles contribuíram, né, coisa e tal. Mas a gente hoje tem uma decisão para tomar e eu queria que vocês saíssem e o fulano ficasse. Aí ficou o primeiro menino e eu e o outro garoto saímos da sala. E daqui a pouco o Já dá outro garoto. um gelo. Não, para mim, na minha visão, era o primeiro que ficou, vai ser ele, e a gente depois vai ser chamado só para informar que não foi. Aí eu saí da sala, fomos jantar, o cara ficou 40, 50 minutos lá. Daqui a pouco ele saiu e chamou o outro garoto, que estava comigo, e também ficou mais 1 hora na sala. Eu falei, putz, cara, já quase 8 e pouca da noite, o garoto veio, não falou nada, só me chamou, Marcelo, pediu você ir lá. E aí eu voltei, aí tava o presidente da companhia, tava o gerente regional, nacional, a gerente distrital, que era minha gerente na época, que eu não sei se você conhece as nomenclaturas, né? O Não. gerente distrital normalmente cuida de um pedaço menor, né? De poucos representantes. Na região, exemplo, eu cuido aqui da Baixada Fluminense, região Serrana e Sul Fluminense. O gerente regional, ele já cuida já de 2, 3 estados ali. O gerente nacional não cuida do Brasil inteiro e o presidente da companhia cuida do negócio. Então eu voltei para a sala. E aí, cara, um bate-papo, o cara falava que eu era muito inexperiente, que eu ainda tinha muita coisa a aprender na indústria farmacêutica normal, e eu, Você pô, não, tava cara, eu sei, cara, putz, tem muito a aprender, pô, tô feliz por estar aqui. E ele foi falando, cara, mas no finzinho da conversa ele, Marcelo, mas a gente aqui, cara, a gente gosta de aposta. E na minha visão, na visão dos colegas aqui também, você é o cara para isso, para assumir esse desafio. E, cara, do jeito que eu tô aqui com os olhos cheios d'água, eu fiquei na hora, me emocionei na hora. Falei assim, putz, cara, como que eu saí de um ano para a indústria farmacêutica e hoje assumi a liderança de um time que mudou a minha vida. E, cara, foram 4 anos nessa companhia de
de muito aprendizado, muita cabeçada também, bati muita cabeça para aprender a gerenciar pessoas, mas hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, cara. Você falou isso aí, te vi emocionado. E é um pouco da que a gente conta assim, né, cara? A gente vai construindo a nossa vida e tão corrido que a gente esquece de onde a gente passou. Sim, A ideia de estar aqui conversando é exatamente para ter essas relembranças, não com tristeza, mas com relembranças sim, sim, boas. não, nossa. E para mostrar para todo mundo, cara, que toda a vida é um processo mesmo, meu irmão. A gente, para chegar numa posição, ou para chegar até na sua realização pessoal, que às vezes não é posição, eu até brinco assim, gostaria de ter dinheiro para vender miçanga na praia. Pô, cara, Porra, seria fantástico, né? tranquilo. A gente que é do Rio, pô, senta na praia, toca um bate-papo, joga um vôlei. Meu sonho é viver no motorhome, cara, mas Eu pensei já nisso já, cara. Botar uma meu Starlink em sonho é cima viver no e atender motorhome. por telemedicina. Não, só você dá pra fazer, eu ainda tenho Pô, um caminho pela frente. e desses momentos, assim, cara, o que que hoje, na sua posição atual, o que que você acha que do que você já viveu foi mais marcante? Foi essa estrutura toda dessa pressão dessa primeiro ano ou teve situações mais simples que te marcaram mais? Cara, acho que assim, o sim, ele é muito marcante, né? É. Cara, eu trabalhei nessa companhia durante 4 para 5 anos e infelizmente a companhia não seguiu, então toda a linha de propaganda foi desligada e, pô, foi um momento difícil, né, cara? Minha filha tinha nascido, estava com 3 meses, aí você tem carro, plano de saúde, você tem telefone da companhia, você tinha tudo, iPad, e eu voltei para casa sem carro, sem plano de saúde, sem iPad, sem nada, com minha filha com 3 meses. Então tinha uma preocupação muito grande cara, o que que vai acontecer com a minha vida aqui pra frente? Mas eu já tinha uma profissão, eu falei assim, cara, quando eu não falei antes, mas, cara, eu pedia demissão pra mim todo dia, quando eu entrei na indústria farmacêutica. Todo santo dia eu pedia demissão pra mim mesmo. Porque eu trabalhava no escritório, sentado, ar-condicionado o dia inteiro. E aí eu falo do glamour da indústria farmacêutica, mas falo das coisas que ninguém vê. Dia de chuva, dá pra cima e pra baixo. Dia de sol, calor, chegar no consultório do médico Eu ia suado, tocar nisso aí agora. se secar e ir no banheiro pra dar aquela arrumadinha no cabelo, pô, tirar o suor da camisa para poder visitar o médico mais bem aparentável. Então, cara, eu no início da minha carreira eu pedi demissão pra mim, cara, não é pra mim, não é pra mim, é pra mim. Mas por que você E, achava que não era pra você? Por conta do cara, possível glamour, do carro zero não que é, vocês cara, eu ganham ou quando da eu, forma de andar tão não armado? é, quando eu entrei, cara, eu te falei, eu trabalhava no escritório, Sim, ar-condicionado e sentado. Cara, a demanda do trabalho do representante hoje, na Baixada, né? todo mundo acha que o cara, não, o cara vai de carro para um lado e pro outro. Nada, o cara estaciona o carro de manhã, anda o dia inteiro e pega o carro no final do dia. Na maioria dos setores. Algumas regiões, não, Barra da Tijuca, você desloca mais de carro. Mas onde eu trabalhava, e eu tinha um problema de coluna muito jovem, e, putz, cara, com muito pouco tempo na indústria me afetou. Porque eu andava muito, carregava os bolsos para cima e para baixo. Mas, cara, eu fui pegando uma paixão, foi muito rápido, tanto que eu virei gerente muito rápido. E depois de 4 anos na companhia, como gerente, eu falei assim, cara, essa é a minha profissão, esse é meu ofício, é isso que eu vou ter para viver. Ah, lógico, putz, como todo moleque, sonhei em ser jogador de futebol, sonhei em ser médico, sonhei em ser arquiteto, mas a indústria farmacêutica ela me realizou de uma maneira e me realiza de uma maneira que hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. E aí, quando eu falei do negócio do sim, quando eu saí de lá, com minha filha com 3 meses, sem saber o que ia fazer depois, acho que eu chego em casa, me liga um gerente da Farmoquímica, Cláudio, hoje trabalha na Eurofarma. Esse cara me ligou, falou assim: pô, não te conheço, eu nunca te vi, mas, cara, teu nome é muito bem falado por onde eu passo. E eu queria te indicar para uma vaga. No dia que eu fui mandado embora. Fui mandado embora na segunda-feira, ele me ligou na segunda-feira à tarde. A empresa fechou, né? E eu falei assim: pô, cara, legal você me ligar pô, mano, você não me conhece, não tem referência. Não, cara, tem muitas boas referências suas e eu queria te indicar para uma vaga. Falei, pô, mas eu imaginava que era de representante, né? Porque normalmente o gerente, quando normalmente ele é desligado, volta como representante ou volta como gerente. E era a vaga de gerente em outra empresa. E aí ele me ligou na segunda, mandei o currículo dele. Na terça-feira me ligou o gerente da empresa. Na quarta-feira o gerente me entrevistou. E Rápido, aí né? foi rápido. Na quarta-feira ele me entrevistou, Fernando Vasconcelos, que é um dos grandes líderes que eu pude ter nessa minha jornada. E aí, cara, bati um papo de 1 hora e meia com o Fernando no Nova América. E o Fernando falou assim: pô, Marcelo, eu já tinha definido a pessoa da vaga. Eu nunca mandei 2 candidatos para São Paulo para entrevista, mas, pô, você me quebrou. E aí ele falou: ó, vou te mandar para São Paulo e lá eles vão decidir. E aí na outra segunda-feira eu estava em São Paulo, na fábrica da empresa, para entrevista com os donos, com os gerentes, diretores, enfim.
Ou seja, tinha sido desligado numa segunda-feira, na outra segunda-feira eu estava em São Paulo, dentro do escritório de uma empresa, também uma startup que hoje já é uma grande empresa. E, cara, eu falei com minha esposa, cara, eu vou para entregar meu melhor. E aí tem uma história engraçada, cara. Recebi a passagem da empresa e veio meu nome e o nome de uma outra pessoa no mesma chave ali da passagem. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, tô eu procurando, né, alguém da empresa para me buscar, e tá um rapaz de terno, bem alinhado, assim, com mais idade. E ele olhou para mim, pô, você é o Marcelo? Eu falei, sou. Ele, ah, você é o fulano? Ele, sou. Eu falei, pô, aí, cara, a gente entrou no carro e começamos a conversar. Eu, 4 anos, 5 anos de indústria, 4 como gerente, 1 ano de representante. O cara começou a falar o currículo dele para mim no carro, cara. Putz, 15 anos de gerente em tal empresa, 10 anos de gerente em outra empresa. Falei, putz, cara, como é que eu vou angariar essa vaga com a experiência desse cara? E aí eu fui pra entrevista, cara, também de coração aberto, falei, vou entregar o meu melhor. E foram várias rodadas, várias pessoas foram entrevistando o diretor, né, o cara do treinamento, o dono da empresa. E aí no momento da entrevista, o cara tinha me perguntado, tinha uma pessoa da outra empresa que eu tinha trabalhado, eu tinha ganhado uns prêmios, cara, e foi uma conquista bacana na outra empresa. Eles fizeram uma campanha que ia premiar os 5 representantes Brasil melhor. Então, do quinto ao primeiro lugar. Coincidentemente, ou não, mas eu acho que foi do trabalho, os 5 foram da minha equipe. Então, quando foram da gente em convenção, começou a chamar quinto lugar, e chamava o representante e o gerente. E quando chamava o gerente, eu também ganhava uma premiação. O representante ganhava uma premiação e eu ganhava uma em paralelo. Eu ganhei 5. E aí ele foi chamando, cara. Quinto lugar, Marcelo. Quarto lugar, Marcelo. Terceiro lugar, Marcelo. Aí tinha um gerente meu na plateia, o funcionário dele olhou e falou assim: mas só esse cara vai subir? Ele falou: espero o segundo e o primeiro lugar. Que a gente já sabia que tudo tinha sido do meu time. Só que um dos gerentes regionais da empresa era cunhado de um dos entrevistadores na outra empresa. E aí, quando eu tava na entrevista, o cara foi e perguntou isso. Pô, cara, eu falei com fulano lá, você conhece? Eu falei, conheço. Era gerente regional lá, coisa e tal, cara. Tinha entrado há pouco tempo na empresa, mas eu conheço. Ele, não, pô, ele falou pra mim que você era o Papa Prêmio lá da outra empresa. Eu falei, pô, então. título, né? Falei, pô, então espero que foi bom isso, né? Coisa e tal, que me ajude aqui. Eu brinquei. E aí fomos pra um restaurante, cara, na segunda-feira. Depois de uma rodada de entrevista, assim, de 8 da manhã até 3 da tarde, cheio de fome. Eles levaram a gente numa churrascaria lá em Campinas. E aí acabamos de comer, aquela história, tudo já, mas, pô, vou pegar o voo de volta. Eis que o diretor da empresa, outro grande líder que eu tive, Ismael Nunes, esse me ensinou muita coisa. Ismael levanta e fala assim: ó, pô, aqui não tem mais nenhuma criança, a gente precisa definir quem vai contratar hoje, porque tem que voltar para a companhia para conhecer o dono da empresa que ele tá lá esperando. E a gente vai ficar com Fulano em São Paulo, Cicrano no Sul e Marcelo no Rio. Putz, aí eu tive uma semana de desemprego. No Cara, meio do restaurante? No meio do restaurante, com todo mundo assistindo. Os candidatos, time, né? né? E o legal, cara, que o cara que estava concorrendo comigo também estava concorrendo em outra empresa. Tinha recebido a ligação 5 minutos antes, tinha saído para atender. Quando voltou, era uma empresa também contratando ele. E ele tá nessa empresa até hoje. E a gente ainda troca muita figurinha. E, cara, peguei o telefone, dona Tânia, pode escolher o carro aí que a gente vai comprar, porque que saiu a vaga e a gente está entrando em outra empresa. E, cara, fiquei bastante tempo nessa empresa lá, a gente construiu uma história muito bacana. Peguei uma empresa, quando eu entrei lá, eram 9 gerentes Brasil, saí de lá com mais de 40, construí uma história bem, bem, bem legalzinho. Uma curiosidade, assim, pra gente falar dessa parte, e eu quero te perguntar um pouco do dia a dia no consultório. Uhum. É, muita gente já viu aquele filme Amores e Outras Drogas, Sim. né? E tem uma disputa dos representantes. Isso é real? Isso é só filme? Dentro do consultório a gente percebe, né, as entregas, Sim. os apoios, mas dentro de vocês, ali fora na recepção ou descendo, vocês são inimigos, vocês são amigos? E eu acho que é legal também ter essa percepção, né? Porque as pessoas acham que estão saindo na porrada também, porque é número, é venda. Sim, A sim. droga que você lança tem uma droga concorrente. Então, só para mostrar que, na verdade, existe o trabalho, mas assim, cara, não tem ninguém brigando com ninguém, ou tem, não sei. Você que teve essa parte eu não faço ideia Cara, mesmo, como né? tudo na vida, você tem pessoas que você tem uma relação melhor e tem pessoas que você tem uma relação ruim ou não tem. E na indústria farmacêutica não é diferente. Lógico, a gente fala o seguinte, cara, somos concorrentes, ah, eu vou levar o conhecimento sobre o meu produto para o médico, do que eu tenho de melhor no meu produto para o médico, e o colega também, de alguma maneira, ele vai levar.
tem a concorrência aí você vai ter pessoas que é mais competitivas, você vai ter pessoas que é menos competitivas, mas assim, a relação como um todo ela é muito boa, cara. A relação da indústria, a gente fala muito do network, né, que a gente cria entre as amizades. Então você pegar a rede social, você vê colegas de empresas diferentes, padrinho de colegas de outras empresas e tá no aniversário da filha, e estão final de semana junto, e estão viajando junto. Então Então não assim, tem aquela coisa de não é mero que o médico vai no banheiro, você pega o remédio, joga na bolsa e isso joga aí fora igual é mais filme, não, né? filme É mesmo, filme. isso não isso não Então, acontece, pelo menos da forma que eu vi, eu nunca vi, então eu posso afirmar não, que é você é o cara 100%. da experiência Eu hoje, falo mas a cara, eu falo gente muito fica com o meu time o imaginando, né? seguinte, cara, cara, eu preciso entrar na frente do médico e falar o que eu tenho de melhor. Por isso eu jamais vou criticar produtos de outra empresa, até porque tem um estudo, tem um trabalho por trás. Eu vou falar do meu. Eu vou falar dos diferenciais do meu produto. Eu vou falar do que eu tenho para oferecer. E o colega vai do dele, e a gente, cara, é uma luta, é uma batalha, ele tem meta, eu tenho meta, somos concorrentes, mas não somos inimigos, né? E muitas das vezes somos amigos, como eu tenho vários amigos de outros laboratórios. Eu acho que o maior concorrente do médico e de vocês é o balconista. Não querendo falar mal de farmácia, Não, nada, não, não, não é. mas assim, a oferta por medicamentos diferentes do que a gente prescreveu, ela é muito grande. Eu entendo que tem custos, Sim, sim. mas se a gente colocou um nome ali é porque tem um motivo. Uhum, E se a gente confiou numa marca de laboratório porque tem um motivo. Não porque vocês deram alguma coisa pra gente, que eu acho que não é isso. uhum, As pessoas imaginam, e aí o que eu quero falar um pouco sobre o representante. As pessoas uhum. imaginam que o representante está ali comprando médico. E existe uma organização legal que proíbe isso, que é o compliance, que, pô, antigamente não tinha essas regras, Uhum. poderia existir, mas hoje existe uma regra muito forte, ou seja, o laboratório não pode dar nada para o médico, o laboratório não pode dar dinheiro para o médico, o laboratório não pode dar caneta com nome de produto, porque existe um Um compliance compliance que por se trás, for sim, denunciado, a multas são muito pesadas, então, sim. assim, os pacientes podem ter certeza disso, mas dentro do consultório, dentro da medicina, qual é o grande papel do representante laboratorial com o médico em relação a conhecimento, Uhum. ou seja, a minha opinião para vocês, vocês trazem tudo para a gente mais mastigado, porque a gente não tem tempo para ver tudo. Para os pacientes, que quando vejo vocês entrando, imaginam que assim, puta merda, vai o cara que vai falar pra cacete, vai atrasar minha consulta. E não enxergam que muitas das vezes vai dar dando uma oportunidade de economia, porque às Sim. vezes você consegue dar um mês de tratamento para ele com amostras grátis, que tem um custo. Aquilo não é barato para o laboratório, é A uma amostra forma de a amostra marketing. só é grátis para quem recebe, cara. É. Tem um custo para o E laboratório, um queria custo elevado. desse entendimento mesmo, ou seja, o que que o paciente que está lá sentado, que vê você com a mochilinha entrando, ele fala: "Ah", ele vai chamar antes de mim, é assim, É. para a secretária, para Maria: "Maria, vão chamar eles antes de mim?" Aí o cara aí eu falo: "Poxa, ele entrou", e quando a Maria me avisa quando o paciente está Sim. reclamando que o já entrou, eu falei: "Por isso eu faço questão de vou dar um mês inteiro para ele". Normalmente dá uma caixa, 2, eu falei assim: "Esse cara reclamou, eu vou dar um mês inteiro para ele". Eu não vou dizer para ele, falar: "Ó, tô te dando o mês inteiro porque entrou um Sim. representante". Só para ele entender o Aí ele valor. olha assim: "Ai, doutor, muito obrigado". Falou: "Aqui tem R$ 400". E é isso. Às vezes a gente dá amostra para o paciente, cara, que o tratamento é caro. E R$ 400 hoje de remédio, cara, um mês, Não. ou 3, 4 Sim. drogas, o paciente toma 8 remédios, é enorme. Então, sim, o que que você poderia rapidamente resumir, assim, para os pacientes, para os alunos, para os futuros médicos, para os médicos atuais, quem é aquela pessoa que está ali sentado com uma pastinha, com um iPad para abrir na tua frente e ter que falar um texto, que às vezes vai falar, ah, já sei isso, mas é uma obrigatoriedade do representante, a necessidade da gente entender o lado de vocês, Sim. até parece que a gente está aqui conversando, Uhum. até para trazer esse lado profissional também, de humanização e das histórias. O que que você pode falar para esse profissional da área da saúde, do paciente, dos estudantes, de valorização, porque não tem glamour, Não, né? Ter o carro nem um pouco, bonito, andar bem arrumado que é obrigação, então tem um padrão que a empresa exige, é uma empresa, lógico, sim. né? Mas o outro lado, né? Que é aquele cara que tá ali rodando o calção de Nova Iguaçu nas ondas de calor, 40 graus. Não, e aí você fala de Nova Iguaçu, e tem o cara que tá dando no copo no calçadão de Ipanema, do Leblon, e não pode ir na praia, porque ele tem que ter É, produtividade para entregar. Cara, assim, acho que vai muito além do contato comercial, né. Muita gente fala assim: "Ah, o cara vai visitar o médico pelo contato comercial ou contato de relacionamento". Então vai muito além disso a indústria farmacêutica. O trabalho do representante, muita gente fala assim: "Cara,
é o representante que atualiza o médico, né. Você pega o médico que ele tá o dia inteiro trabalhando, atendendo o paciente, que às vezes o cara não tem tempo de ir num congresso, de ir num curso, enfim. Hã, e eu não assim, eu acho que na faculdade, né, o que que ensina na faculdade de medicina sobre medicamento, né. Você professor, você vai falar melhor que eu. Você vai ter um período ali que você fala de farmacologia, e aí vai vir a vivência do recém-formado, como a gente já A gente conversou não várias aprende vezes. nada. Cara, assim, eu não vou dizer que eu não aprendi nada, até porque eu não faço Não, não, faculdade, você não mas eu sei aprende que a prescrever o remédio, sim, infelizmente. E aí a gente começa assim, o paciente chega pra gente e fala assim: "Toma esse remédio aqui", fala: "Cara, que remédio é esse?". Hoje tem a facilidade, cara, não, você hoje você computador, vai, sim. tem milhões de sistemas que você coloca o nome lá, aparece todos o sal, né, o Uhum. nome genérico do remédio. Mas, cara, atrás era o DEF. Você deve ter pego Putz, isso, isso é vocês davam antigo, hein. DEF pra gente, né, Sim, eu só sim. eu fui o primeiro Palme. Eu comprei na época da faculdade, meu primeiro salário de acadêmico, eu ganhava R$ 400 no mês, eu comprei juntei 2 para comprar um Palme de São Paulo, lá da 25, 800 prata, eu tenho guardado até hoje. Um Palme TX, e a frente dele é: "O médico vale muito", tá lá. "Valorize seu E médico". e você pega o representante, cara, você vê assim, né, o paciente tá olhando lá e fala assim: "Pô, o cara vai entrar na minha frente". Mas por trás desse cara que vai entrar na sua frente, ou tem médico que, né, que agenda o horário, enfim, mas às vezes a gente consegue se encaixar, porra, tem um cara ali que ele tem uma preparação muito grande, muitos deles são formados em farmácia, enfim, não todos, mas muitos deles são. Cara, o cara tem uma comunicação, né, muito boa. Primeiro ponto, eu acho que até para quem quer entrar na indústria farmacêutica, o cara passa muito pela comunicação. O cara se dedica horas e horas de estudos, atualizações. Hã, Normalmente o cara tem uma habilidade, uma agilidade para resolver as coisas, cara. Eu falo que hoje a informação, você falou isso no início, né, Uhum. pô, o número de informação que a gente recebe, eu quando enquanto gestor e meu time, cara, é muita informação para você reter, e você salvar isso no teu HDzinho ali pra você lembrar. Cara, e tem tudo assim, cara, é um contexto geral que a gente tem hoje no nosso trabalho, de dedicação do profissional, para ele poder chegar na frente de uma classe que é muito diferente, não é uma classe que você vai poder falar qualquer coisa e vai aceitar qualquer coisa. Então você tem uma parte do convencimento de que o seu produto, vai atender a expectativa do paciente, né, do que da necessidade do médico. Você falou da receita, né. Acho que o representante, quando ele conquista a receita do médico, não acabou a venda aí, porque a venda acaba lá quando sai na farmácia, então também é um trabalho que a gente faz junto às farmácias, de respeito, que tem melhorado bastante, há de se dizer, tem melhorado bastante o respeito do receituário, né, da maioria das redes que a gente atua, a gente faz esse trabalho, essa ponte para poder fidelizar, né, não só o cliente, mas fidelizar a receita do médico. Então assim, cara, a gente hoje junto ao médico, que eu falo que é um grande parceiro da indústria, porque a indústria faz esse canal da educação médica continuada, de estar trazendo as atualizações, dos congressos, das grandes reuniões, né, e das aulas, das práticas que a indústria hoje tem trazido para os médicos, como um grande parceiro assim, do que é levar saúde para a população. Você pega a população de 30, 40, 50 anos atrás, tinha uma estimativa de vida muito menor. Hoje, a estimativa de vida da população é bem maior, muito em face do que a indústria Sim. farmacêutica Dos proporcionou, investimentos, dos investimentos, um da estudo, inovação, ciência, de novos ciência, remédios. de novos remédios, que a indústria ela pôde proporcionar, hã, não só para o médico, beneficiar o seu paciente, né, tratar melhor o seu paciente, mas para com a prestação de serviço para, vamos dizer assim, para a humanidade como um todo, né. A gente passou por uma covid aí que Porra, quantos colegas não foram pesado, cara. embora. Cara, a indústria farmacêutica foi que criou uma vacina, né, Muito fora rápido, os se medicamentos que uniram. já tinham, lógico que não tinha nenhum, né, você deve ter trabalhado em hospital É, nesse período, não tinha nada. nenhum padrão do que vai fazer, mas já tinha algumas coisas que a gente sabia que, putz, isso aqui pode ajudar, isso aqui pode apoiar, isso aqui pode auxiliar. Então, assim, cara, a indústria, né, nesse caminho como um todo, eu falo para todo mundo, cara, tem um papel fundamental, no nosso dia a dia, na nossa poxa, hoje fala muito de prevenção, né, tem aumentado muito a parte de prevenção, de doenças, enfim, com medicações boas, né. E esse grande parceiro nosso, médico, cara, que é, assim, eu falo o seguinte, cara, eu tinha um sonho de ser médico. Infelizmente eu não pude, né, por questões financeiras ou porque eu também não busquei, mas hoje eu tenho um grande prazer de trabalhar com essa figura que eu tanto admiro e que me trouxe bastante muita coisa para minha vida de aprendizado. Acho que a gente troca muito essa ideia, né, quando a gente fala assim: "Pô, cara, a gente sai para um almoço ou um bate-papo", eu sempre saio
nos nossos bate-papos eu saio mais, vou dizer assim, não vou dizer nem mais inteligente, mas eu saio mais sábio das nossas conversas. Espero que você também, porque eu acho que é uma troca. E esse grande parceiro médico da indústria é o cara que apoia o paciente. Você falou das amostras, né? Eu falo que a É. amostra é início de tratamento, até para o paciente saber se vai se adaptar àquela medicação. Então, quando você dá Sim, uma amostra ali, cara, putz, você toma aqui 10 dias, ou depende do até para ver o produto, efeito colateral, se ele vai para se ver se vai ter um adaptar ou efeito ou não, tem o não, seu se vai se telefone para adaptar. perguntar. Então, tem todas as informações ali. Então, a amostra ela é muito importante para isso, para saber da adaptação. Mas essa grande parceria entre a indústria, o médico e as atualizações é para, cara, cada dia mais a gente manter o médico atualizado, a gente poder ser parceiro desse médico, poder também, putz, cara, deu um efeito colateral, às vezes o médico não consegue enxergar e manda para a gente vai lá na área interna da companhia para poder entender se aquele efeito colateral faz parte do medicamento. Então, cara, é um ofício, assim, muito gratificante trabalhar com o que a gente trabalha, com o público que a gente trabalha, e eu me sinto muito feliz e honrado em estar nessa posição hoje na indústria. Você falou a parte do Covid. O Covid foi a grande união de todas as indústrias, todas Sim. as áreas. Acho que todo mundo se uniu. Infelizmente, a gente vive num país que se polarizou muito em relação à briga das vacinas, mas as pessoas precisam entender que no Covid, todo mundo se uniu numa força única porque o mundo parou. Então, uma coisa é uma indústria buscar desenvolver um medicamento, ela vai ter sua velocidade. Uhum. Outra coisa é você ter todas as indústrias mundiais juntas. Então, se hoje o Jorge sozinho, tratando um paciente, ele consegue ter um pensamento diagnóstico, você imagina quando a gente monta o Heart Team, ou seja, que é um time pensando na sua doença cardíaca junto. Eu vou montar seu diagnóstico em 5 minutos. Sim. E foi isso que aconteceu na pandemia. E a indústria hoje, quando a gente tem alguma dúvida, ela tem uma estrutura pronta de auxiliar a gente sem nenhum viés do remédio. Isso eu tenho que deixar isso muito claro. Sim. Eu tenho uma dúvida, eu falo, pô, você pode mandar o artigo? Vem o artigo pra gente e a gente vai ali e vai debruçar em cima daquele artigo. Por que que eu peço o artigo? Hoje está até mais fácil de pesquisar no uso da inteligência artificial buscando artigos. Mas, cara, pesquisar um artigo, alguns são pagos. E aí você fala, porra, vou ter que assinar aqui $10, $20. Aí você consegue isso via indústria de forma em conta. E o que eu deixo muito claro, atrás daquela pessoa que está ali na sua recepção, e atrás da gente, atrás da mesa, cara, a gente saiu de casa às vezes com dor de cabeça, tomou de pirona e foi Sim. trabalhar. Eu até brinco que tem uma médica que dá aula comigo, e eu falo assim, pô, Priscila, eu vim hoje aqui porque, na raça, tomei 2 Imosec e vim. Ela, você é maluco? Eu falei, tinha que dar aula, tava com diarreia, eu tenho que vir E aí? trabalhar. E várias vezes eu fui assim também pro consultório, e as pessoas não fazem ideia disso, né? Que você também tem as mesmas dores deles e tem os mesmos caminhos. Então, o grande recado, assim, do representante ali na recepção é que as pessoas que estão olhando para ele, primeiro, cara, entenda que ele ralou pra cacete pra estar Nossa ali. senhora, cara. Aquela bolsa bonita, a roupa que tem que estar alinhada. Imagina na época de calor, o período que você tem que tentar se preparar para entrar no Uhum. consultório, o jeito, a maquiagem, a postura. É tudo uma coisa que é essencial da empresa e você tem que se readaptar. Cada empresa tem o seu jeito. Sim. Uns mais despojados, outros mais certos, mais técnicos, uns mais formais, outros não. Até depende muito de quem é o líder, quem é o Uhum. gerente do Sim. momento que faz isso. Mas, cara, é um parceiro para o cuidado de vida. É um parceiro para o cuidado da meta. É um parceiro para o cuidado da prevenção. Se eu consigo hoje colocar com menor risco de doença que te leva a menor sobrevida, ou menor dia a dia, você pô, não consegue levantar de casa, porque você tem uma doença, da seu sofá, Uhum. e eu tenho uma indústria que vai me auxiliar ou com medicamento, ou com opção de diagnóstico, cara, é teu parceiro. Então a gente não pode olhar pro representante e falar, porra, tem 3 representantes aqui, puta que pariu, vai falar pra cacete. Tem colegas que falam demais, que a Sim. gente consegue cortar, Sim. mas, cara, são parceiros do nosso dia a dia. Então, acho que isso é um caminho que a gente precisa deixar muito claro, principalmente para os alunos, que olhem para os representantes como parceiros do seu conhecimento, não os representantes como um parceiro para ganhar alguma coisa. Eu tenho alguns alunos que às vezes tem alguns eventos, eu convido eles para irem para os Uhum. jantares. Ele falou: Caraca, a gente não vai pagar nada aqui no restaurante. E esses são restaurantes, e eu entendo a parte da indústria, o médico é um ser difícil de lidar,
Então, vocês têm um padrão Sim. obrigatório, de cima para baixo. Então, vocês têm que buscar bons restaurantes, tem que ser bons hotéis. E as pessoas olham para aquilo e falam: pô, cara, o laboratório é milionário. Sim, ele é uma empresa. E aquilo ali é um investimento. Sim. E as pessoas olham aquilo com um glamour enorme. Mas e vocês? Que tem que viajar, dorme no hotel, Não. come todo dia num lugar diferente, conversa com pessoas diferentes e às vezes vê a doença familiar. Amor, tô falando com o médico agora que importante, é Não, você urgente. você não atende, cara. Uma das coisas, o representante não atende telefone na É sala do isso, médico. Eu acho cara, que é você viu isso. isso pouco. Se viu, né? Cara, Eu acho que nunca viu, porque a gente não tem um pode. treinamento que passa por isso, né? A gente tá E se eu é tô ali com o meu isso, cliente, eu cara. tenho que estar ali com o meu cliente. Cara, eu falo o seguinte, eu estava na indústria, minha filha nasceu, eu fiquei 15 dias fora de casa. Hoje eu viajo, fico também fora de casa, mas assim, graças a Deus eu tenho a Taninha lá que segura a onda, que aquela ali, filha, é uma guerreira, então toca a casa e toca muito bem. Ah, mas a gente faz com muito prazer, né, cara? Quando eu falo que você faz uma coisa com prazer e tem os entendimentos, né, assim: "Ah, pô, tu tá fora de casa, tá viajando". Cara, você tá trabalhando. E aí, normalmente, você tá fora de casa, pode ter certeza que você trabalha mais, porque você vai até mais tarde no hotel fazendo. Quando você falou da história da indústria, de fazer os jantares e restaurantes, cara, sempre com viés de atualização, ou é o lançamento de um produto, ou uma droga nova, ou é algo que a gente está trazendo novo para o mercado. É lógico que quando a gente, né, pô, tudo que você faz na sua vida, imagina, você vai receber uns amigos em casas. Você quer o melhor para os seus amigos. É. Então, pô, você vai trazer a melhor bebida que você tem, que você pode, né? Lógico. Você vai trazer a melhor bebida que você pode, você vai servir a melhor carne que você pode. E quando a gente faz um evento para o médico, cara, a gente também quer servir o melhor, né, naquele dia, até porque a gente vai trazer ali um médico, talvez palestrante, a gente vai trazer alguma atualização, um assunto diferente que a gente vai falar naquele momento. Então, a gente também quer proporcionar algo que seja bacana, que seja impactante, que seja diferente para aquele dia ser um dia leve. A gente sabe que o médico, por muitas das vezes, cara, você atende o dia inteiro, você dá aula, imagina, você atendeu o dia inteiro, dá aula e aí tem um jantar da indústria farmacêutica à noite, cara. O que que eu, enquanto esse jantar, vou poder trazer de valor para você querer sair de repente, do bem-estar que você vai estar com a sua família ali no final da noite para ir para o jantar. Então, assim, por isso que eu falo muito, a gente fala muito sobre inovação, a gente conversa muito sobre isso, cara, o que que eu vou fazer de diferente para eu atrair esse médico, não é pela comida, pô, o médico tem dinheiro para pagar um jantar num restaurante bacana, acho que o médico, né, o cara trabalha para isso. Então não é isso, mas assim, cara, o que que eu vou levar de diferente para esse médico nesse evento, nesse jantar, para que seja atrativo para ele conhecer, lógico. Pô, a gente sabe que tem relação representante médico, muitos dos médicos vão pela relação que tem com o É. representante, e o representante tem metas também de médicos a levar no evento. Muitas das vezes a gente tem sucesso, muitas das vezes a gente tem insucesso, e faz parte do game, faz parte do jogo, mas na maioria das vezes é sucesso. E na maioria das vezes os médicos saem satisfeitos com o que ouviu ali, com uma atualização. Então também é um momento que o médico aproveita para rever seus colegas, que muitos vão ali, que no dia a dia Cara, você não é um consegue. lugar de bater papo, É um lugar de bater papo. porque a gente acaba não se encontrando no dia a dia, Cara, e o que que se fora de um fala no evento. jantar, cara, de evento médico? De medicina. Então, Você não vê calma aí. ninguém falando de outro assunto, Não, cara. olha O só. assunto é médico, paciente, O médico só fala só disso. fala de medicina. Então, assim, na minha casa, você falou uma coisa da tua esposa e eu mandei uma coisa pra minha esposa hoje de manhã. Quando você olha para aquele marido tendo um caminho de sucesso, saiba que a esposa dele é o Nó, grande pilar. lá em casa é Então, assim, 90%, cara. a minha esposa hoje, eu falo isso para ela diariamente, para ela não esquecer e deixar registrado, ela é o grande pilar para tudo que eu posso desenvolver, para eu estar aqui hoje, fora do horário, para eu estudar até de madrugada, ela é o pilar. E a nossa família é isso, né? Mas a mulher vem nesse ponto e vem quando a gente para analisar o que nossas mães fizeram. Hoje, meu irmão, se você olhando para sua área, aquele cara ali que tá acabando a faculdade e vê aquele, igual o Marcelo olhou lá no Sesc, aquela mala abrindo de um Nossa carro senhora. zero, que às vezes a gente enxerga o carro. Uhum. A gente que é jovem imagina o carro como o poder financeiro da pessoa. Era assim na nossa. É, Quando a gente era. Pô, o cara tem dinheiro porque tem um carrão. E um jovem hoje, saindo da faculdade, que enxerga o lado do representante comercial, e eu digo que é uma puta profissão, como qualquer vendedor, e eu tenho falado isso para os alunos hoje, o médico nada mais é que um vendedor. Então você não é melhor que ninguém. Se você não atender ninguém, você não você paga não as vai suas ter. contas. Então você ali está vendendo a saúde, o Sim. cuidado, o ouvido.
E o que que você daria ali de conselho, cara, para um cara que está ali saindo da faculdade? Você falou que tem que ter faculdade para estar na indústria. Eu acho que é uma Sim, das na maioria das indústrias, sim, pede. é. O que que você faria de conselho para esse cara? Vai? Não, não vai. Meu irmão, sabe que isso aqui é uma furada porque você vai trabalhar 20 horas por dia, você não vai desligar? Ou ainda é um lugar bom de você estar? Cara, Você é apaixonado por isso, então não, você eu tem o sou seu e viés. aí eu tenho meu viés de falar, cara, mas assim, é uma área que, assim, eu falo que o vendedor sou vendedor, cara. Não, eu sou representante farmacêutico, sou consultor, cara, eu sou vendedor. Lógico, passa por uma consultoria que eu acho que é o futuro da indústria farmacêutica, os propagandistas virarem mais consultores para os médicos, para apoiar o médico no seu dia a dia. Mas, cara, assim, primeiro ponto, cara, converse, busque conversar com gente da indústria farmacêutica. Busque conversar com representantes da indústria farmacêutica, para você saber se é isso mesmo, que não é fácil. Então, o glamour do Instagram, o glamour do Facebook, As convenções, é os 1%, hotéis cara, é bonitos. 1% do trabalho que a gente se dedica para chegar lá. Eu falo quando a gente chega numa convenção da companhia, que, pô, isso é um hotel bacana, né, mas só que a gente tá no hotel bacana, mas tá ralando pra Você caramba. não consegue ir na Eu não, piscina, você não né? consegue, cara. Você vai à noite, e aí só que à noite você tá cansado, ou à noite você tem que estudar, porque no outro dia você tem uma simulada para fazer, ou um bate-papo. Até que mudou bastante a indústria, as convenções têm sido mais para reconhecimento, mas, cara, isso é uma vez ao ano e é 1% do que você tem de desafios, de metas para bater. Então, acho que o primeiro ponto, cara, é conversar com quem é da indústria. Segundo ponto, cara, é um ramo muito fechado. E é um ramo fechado. É um ramo que não é fácil de você entrar. Quando eu entrei, eles falavam que era uma agulha, né? Era um buraquinho da agulha para você entrar. Mas depois que você entra, você tem, né? Aí você começa a fazer o network, conhecer gente, e aí tem as indicações, tem gerentes, né? Que acaba. Eu vejo o trabalho do meu time, né? Quando eu tô na sua sala, se entrar eu, meu representante, mais 3 representantes de outros laboratórios, também tô vendo o trabalho dos 3 representantes de outro laboratório. Que pode ser Então, o seu no que futuro. pode ser no futuro, né? Tem empresas que, quando vê, vai em cima e aí vê como é que é rescisão e a empresa contrata. Mas para quem quer entrar, cara, eu acho, primeiro, tem um olhar. Eu sempre pensei assim, cara, tem que ter um olhar para mim mesmo. Cara, eu sou capaz, meu sonho era ser jogador de futebol e eu tentei até uma certo ponto da minha vida. Só que eu era muito bom de bola, mas eu não era craque. E quando eu olhava lá, putz, a molecada que jogava comigo, cara, os caras eram craque. E É. eu falava assim, cara, se eu for para ser um jogador de time pequeno, putz, na frente eu vou passar necessidade. E aí, cara, eu falei, cara, não é pra mim. Então eu tive um olhar pra mim pra entender, cara, isso não é pra mim. Eu gosto, adoro futebol, jogo 2 vezes por semana, né? Mais por lazer. E, cara, o cara precisa entender, cara, eu tenho as competências necessárias que a indústria tá buscando. E, pô, se você procurar em qualquer site de empresa, você vai ver os valores da empresa, você vai ver a cultura, enfim, e o que se busca de competência para estar ali. Legal, você viu, tem. Putz, a formação, aí formação, cara, não tem muito, as empresas não estão exigindo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não. Você tem uma formação bacana, você tem uma boa comunicação, você é um cara ágil, você é um cara que busca entender, tem foco em resultado, tem uma experiência em venda anteriormente ou não, também não vem ao caso, mas, cara, não é fácil. E aí hoje tem os cursos, né, preparatórios para representantes, tem vários cursos aí de colegas, só você buscar na internet você vai entender, que te prepara, mas não te garante, cara. Não Então te garante que você vai eu estar tenho lá. colegas que eu indiquei para os cursos que foram contratados, estão em empresas, estão crescendo nas empresas. Tem colega que eu indiquei para curso e infelizmente não foram contratados porque talvez as competências que a empresa está buscando na hora de uma entrevista, aquela pessoa não apresentou. Cara, passa pela preparação. Acho que o mais difícil hoje para uma pessoa chegar na indústria farmacêutica é o cara ser ouvido. Você imagina, eu sou gerente de um laboratório. Eu recebo, cara, milhares de currículos, né, assim, de tempo em tempo. Quando tem vaga, você recebe mais. Abriu uma vaga no laboratório A, você começa a receber currículo. Um montão de gente vai atrás de você. Mas você vai recebendo, você tem um banco de dados ali que você monta. Então, o primeiro ponto passa pela preparação do currículo, cara. Então, o cara tem que preparar muito bem o currículo. Ela precisa ser objetivo no currículo, trazer as informações, cara, objetivo. Tem gente que traz lá 5 folhas de currículo, cara. Pensa no entrevistador, o cara que está recrutando, que ele está lendo ali. Cara, ele vai pegar aquelas 5 páginas de currículo, ele já vai botar para lá porque não tem tempo de ler. Então, o mais difícil para o candidato hoje é chegar numa entrevista. Cara, chegou na entrevista, montou um currículo bacana, objetivo, quis dizer ali a tua história, igual eu contei aqui em 1 hora e meia mais ou menos, a minha história, mas você resumiu ali e conseguiu contar em uma folha e meia.
Cara, você se preparar para a entrevista, você entender qual é a vestimenta daquela empresa, como é que aquela empresa se comunica, o que que preciso ter de competência, o que que eu vou falar. Ah, e aí, cara, dobrar o joelhinho também é importante, porque precisa pedir para Papai do Céu para te abençoar, porque são muitos. Cara, e às vezes você tem uma vaga e você teria 5 candidatos para tu colocar. Porque daquela entrevista ali que você fez, cara, 5 pessoas brilharam ali. Você tem que E aí você escolher tem que um. ter uma decisão para escolher um. E essa decisão passa por. Hoje as empresas, né, não tá mais só na mão do gerente, antigamente isso era muito na mão do gerente, hoje, e eu falo graças a Deus, porque a gente, quando traz alguém para dentro da nossa casa, né, quando você leva É, alguém para dentro da sua casa, você pensa o seguinte, cara, vou trazer uma pessoa que vai me agregar em alguma vai coisa, somar comigo, para no crescer. bate-papo, vai somar. Então, quando a gente traz alguém para dentro da companhia, a gente pensa que essa pessoa vai, de alguma maneira, impulsionar a companhia naquela região que ela vai atuar. Então, e é uma escolha difícil, cara. E quando a gente escolhe alguém para entrar na companhia, a gente não tá escolhendo pensando assim, se não der certo, daqui a 3 meses eu tiro. Não é, cara. A gente escolheu a pessoa que a gente vai seguir, vai dar Para certo e poder vai criar crescer. carreira na empresa. Acho que um dos grandes. Eu vou tirar para mim, assim, uma das grandes satisfações que eu tenho na carreira é as pessoas que, cara, eu contratei como representante, foi promovido a gerente, hoje estão como gerente acima do que eu sou e, pô, estão crescendo nas companhias onde estão ou onde eu contratei. E, putz, eu fiz muito isso, cara. Então, quando eu falei lá na outra empresa que eu entrei, que tinha 9 gerentes, eu saí, tinha 40. Então, no processo de crescimento dessa companhia, putz, eu contratei muita gente. Então, hoje, quando eu ando no campo, eu conheço muitos colegas, chega, putz, Marcelo que me colocou, Marcelo que. Mas, sim, cara, por competências da pessoa, a pessoa ali se dedicou e a gente entendeu naquele momento, né? Antigamente era mais o gerente, mas hoje tem um grupo de pessoas que participam dessa entrevista. Então, tem o gerente regional, o gerente nacional, o gerente distrital, mais o RH, porque aí o RH tem essa parte mais técnica, né, de Uhum. entender e porque também estuda para isso. Cara, acho que passa pela preparação, velho. Você tem que se preparar muito bem, Mas vale a pena. mas, cara, vale muito a pena, velho. Porra, então. Eu Sim, acho que eu falo o é, seguinte, eu sou vendedor, né? é, O cara da loja também é vendedor. sim. E não tem nada de errado, assim. A gente trabalha num ramo que é um ramo muito diferenciado. Hoje a gente fala com um público que é o médico, que é muito diferenciado. Então tem toda uma preparação para falar com esse médico também, né? Porque, putz, Que é uma imagina, pessoa normal, que é uma tá? pessoa normal, Que tá ali. normal, vai ao banheiro, Então, faz xixi, cara, faz não precisa cocô, achar tem que isso. tem Não, um ser é um ser humano inalcançável. normal. E eu demorei a aprender isso, cara. É. Depois eu aprendi que era realmente. Hoje, graças a Deus, eu tenho grandes amigos médicos, e a gente tem uma relação muito próxima. ah, mas, cara, passa pela preparação. Saiba que você vai falar com um público diferente, você tem que estar preparado. Então, você tem que estudar, e não é um dia só, cara. Eu falo que o representante estuda praticamente De todo madrugada dia. só pra falar amanhã Não, com o médico não dá, o né? cara prepara ele tá estudando todo dia, cara. O treinamento da indústria farmacêutica é um treinamento muito bem preparado para o representante chegar na frente de um cliente, cara, porque se eu como representante chego na frente do médico e falo uma besteira, cara, o médico, putz, esse cara tá falando abobrinha e não vai comprar meu produto como um benefício ao paciente dele. Então, se prepare, se dedique, não desiste. Tem Ainda mais quando LinkedIn. vocês lançam produtos, né, Nossa, cara? cara, você tem o LinkedIn hoje que tem um contato muito próximo, né? As pessoas das lideranças. Eu mesmo eu tiro um tempo da minha vida para poder auxiliar algumas pessoas no LinkedIn. Quase ninguém sabe, porque são pessoas que às É, eu vezes eu nem acho muito legal. conheço, que me buscam lá. E aí eu separo, lógico, eu não tenho tempo para responder todos, mas eu pego um dia na semana e pego algumas pessoas que eu vi tiveram algum interesse, as pessoas mais diferentes Uhum. que me buscam lá, e eu vejo interesse na fala, eu de alguma maneira eu tento ajudar ali para poder não ajudar para contratar, que não é isso, mas ajuda assim, cara, É, ajustar o ajusta isso, melhora isso. Eu já recebi currículo de eu falar para a pessoa assim, cara, você conhece o currículo, você não vai ser recrutado. Precisa melhorar isso. Lógico que eu não vou fazer para ninguém, mas eu falo, cara, precisa ser mais objetivo, vai, pá, 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 e a pessoa vai ali, ajusta, às vezes me manda, fala, não, tá legal, tá no caminho. Eu acho que é no grande caminho esse, cara, mas passa muito pela preparação. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, até porque eu, né, lá de Belfort Roxo, consegui entrar e, graças a Deus, hoje tenho uma posição na indústria e ainda tenho meus sonhos na indústria farmacêutica também, porque você não pode estar estagnado onde você está. saindo de Belfort Roxo, achar que vai parar, não pode, Não, né? não dá para parar, cara. A É, gente tem que tem que, continuar tem que buscar, avançando. mantendo o trabalho do jeito que você faz. Eu falo para os amigos assim, cara, às vezes parece soberba, mas não é. Eu morei numa casa com 5 pessoas com um banheiro. Hoje, graças a Deus, eu construí uma casa e fiz do jeito que eu queria. A gente fez 5 banheiros para 4 pessoas. E aí eu falei pro cara, pô, mas não é soberba, não, cara. É assim, é saber da luta que você teve, do sonho que você tem, das coisas que você buscou, das coisas que você conquistou. E não foi. E o bacana, assim, cara, eu não vim de berço. Então, quem vem de berço, se tomar um É, tombo, é né, putz, diferente. cara.
Eu hoje, eu não vou tomar se eu tomar um tombo de perder emprego e tal, cara, você levanta a cabeça e vai atrás de outro, que você tem força para fazer isso. Então, tudo que a gente conquistou, cara, eu posso falar assim, uma porcentagem da minha vida foi através da indústria farmacêutica. E através do meu trabalho, lógico, porque a indústria farmacêutica não ia me dar de presente Isso. nada do que eu tenho, nada do que eu conquistei. Mas eu tenho os filhos em boas escolas, a minha esposa, pô, salvou a nossa vida quando ela decidiu não trabalhar mais para cuidar das crianças, e era uma decisão difícil de tomar, porque ela tinha a profissão dela, fisioterapeuta, mas salvou a minha vida. E eu falei assim: então tá, eu vou ganhar um mundo na rua, vou viajar, vou ficar fora de casa, vou me dedicar. Cara, eu trabalho. Eu falo o seguinte: a partir do momento que eu saio de casa, eu tô trabalhando. Então eu saio de casa às 7 horas da manhã e normalmente eu volto para casa às 7 horas da noite. Esse é o normal, que é meu. Eu costumo não levar trabalho para casa. Então, porque eu tenho 2 criancinhas lá, quando eu entro em casa, quando eu abro a porta, vem os 2 pulando em cima É. de mim, quando eu escuto lá o apito da porta lá que tem a senhazinha que a gente coloca, o moleque já vem correndo, e a menina pula no meu peito e aquele momento ali é para eles. Então, se eu tenho alguma coisa até para entregar para a companhia, que eu tenho que fazer da parte mais burocrática que o gerente tem que fazer, cara, eu procuro fazer na rua, estacionamento, algum café, eu sento e vou trabalhar, e eu só costumo entrar em casa quando o meu trabalho está tudo entregue. Então eu tenho 12 horas na rua. E essas 12 horas, cara, a dona Tânia que cuida da família lá, que cuida da casa, que toca tudo. Então, eu falo o seguinte, cara, quer entrar, saiba que não é só a rua, não é só visitar o médico, tem um momento de Tem uma preparação preparação grande. e, lógico, pelos compliance, cara, você tem um horário de trabalho, então você tem horário de entrar, horário de sair, e dentro desse horário você tem que entregar tudo que você precisa entregar. Então não é só visita ao médico, cara, tem os estudos, tem provas, tem muita coisa. Não é fácil, então não é só glamour e não é só salário. Não é fácil, não é só o carro, não é só o telefone, não é só o iPad. É muita dedicação. Então quem tá querendo uma área para se dedicar, para se entregar, para se doar e ter o reconhecimento, cara, a indústria farmacêutica, É uma ela tem excelente não, e área. o reconhecimento é bem diferente, cara, então é bem bacana. Cara, que bom, assim, primeiro, a gente conversou, passa rápido, pra gente encerrar, eu queria, antes de te agradecer, queria que você tentasse resumir, numa frase, pela medicina com história, quem é vocês não usam crachá, né, mas quem seria e quem é o Marcelo por trás do gerente Marcelo? Para falar para sua família quem é você, para os teus liderados que você lidera, quem é você, que não é só pressão, e pra gente, né. Então, assim, eu sei que é difícil resumir numa frase, mas era, assim, bem desafiador. Quem é você hoje pra gente poder finalizar nosso dia por trás da tua profissão? Porque a gente trabalha 12 horas por dia, a gente se enxergar por trás da nossa profissão é difícil pra caramba. Você sabe o Então que é isso, né, que sai de casa cedo, sim, pô. eu te acompanho no Instagram, você sai de casa 5 da manhã para malhar, e eu vejo você saindo da faculdade É 8 tarde da da noite, noite e 9 ainda da se envolve noite. em outras coisas que eu sei que você tá envolvido. Cara, o Marcelo é um cara muito inconformado, quem trabalha comigo sabe, e eu sou muito acelerado. E eu costumo dizer assim, cara, é mais fácil você segurar o cara que é acelerado que você ter que empurrar alguém. Então, talvez Verdade. seja um ponto bom para mim. E eu sigo muito a filosofia Harvey Spec de ser, não sei se você acompanhou o Suits, Sim. que a vida é assim, mas eu gosto dela, cara, assim. Então, pra estar aqui, velhão, você tem que se dedicar, tem que se entregar e você tem que fazer muito. Suítes é muito Nó, interessante. é. Então, a tua equipe que se espelhe Cara, nisso. mas normalmente, cara, o líder ele vai ter uma equipe muito parecida com ele, cara. É. Assim, Hoje eu posso dizer, a tua equipe se meu inspira time é muito nisso. acelerado, as pessoas Eles não assim, são. é um time bom, graças a Deus consegui montar um time bom. Aí depois que eu cheguei na companhia, né, eu tomei essa decisão de vir para essa companhia. Então, dessa outra companhia eu não fui desligado. Tomei a decisão de vir para cá, até por propósito, pelo propósito de vida que eu tinha, de enxergar nessa companhia que eu tô hoje, ah, me levar não só financeiramente, mas com o propósito que a empresa tem, com a cultura da empresa, o que a empresa enxerga da liderança. Falei com o meu gerente nacional um tempo atrás que eu falei assim, cara, essa empresa estava procurando um supervisor, esse cara não sou eu, porque não é o meu estilo ser supervisor, mas eu quero ter um time do meu lado que entenda a forma que eu trabalho, que entenda que, cara, a gente vai chegar, mas a gente vai chegar juntos. Então eu tenho que sair dali de um dia de trabalho com o meu representante e não é chegar no final do dia, então tá, tchau, até amanhã. Cara, não é. Não. Cara, o que que eu deixei de diferente hoje aqui nesse dia? Então o que que eu vim e eu pude agregar no trabalho dele? Então você falou, pô, o representante recebe o gerente, muita gente tem preconceito, né? Putz, cara vai vir trabalhar comigo, que saco, cara, que nada.
cara também tem um anseio ali, o cara também tá nervoso, o gerente também tá nervoso, ele também tá, fica, cara, como é que vai sair, o que que ele vai pensar sobre mim? Porque o representante é um profissional culto, um profissional que tem conhecimento, então quando você leva a informação para esse profissional, você tem que levar a informação coesa, com consistência e com firmeza, e ele precisa entender onde tem que chegar. Cara, o time que tá comigo hoje, a gente é um time muito unido, trabalhamos muito forte, a minha pegada é forte, eles sabem, mas assim, é para um propósito maior. Quando o telefone Propósito. toca 7 da manhã, o Marcelo fala: ai meu Deus, já vem mais Não, uma meta aí. acho que não, cara. Acho que não. Até porque quando o representante fala assim, pô, vem trabalhar Toda comigo, vez que o tem chefe representante que toca, pede. toda vez que o chefe liga, independente de quem seja, fala, deu ruim. Isso é em qualquer lugar. Meu chefe me liga, eu falo, puta, fiz alguma merda. Mas depois você vai ver que não é. Cara, mas eu ligo muito pouco. Eu só É. ligo quando eu preciso de alguma informação. Então tu não vai receber ligação minha pra, tipo, pô, cara, você tá aí? Não, eu vou ligar, cara, eu preciso de uma informação. Se meu telefone tocar lá porque eu preciso de uma informação, eu tô te ligando pra isso. E eu sou muito prático, cara, e muito É. objetivo. Então, quem é prático, objetivo, E acelerado. coisa e acelerado, cara, eu não tenho muito tempo, então eu rodeio muito pra falar. Sou muito mais direto, né? Às vezes tu manda mensagem, eu falo que tem. Só que o líder ele tem que conhecer o time que ele lidera, né? Então tem representante que às vezes o cara faz uma ação bacana, coisa e tal, aí tu tem que ir lá, ligar, mandar mensagem, escrever. Tem um que se tu bater uma palminha ali no WhatsApp, se o cara tá Tá feliz pra satisfeito. caralho. Eu sou esse cara. Eu faço uma coisa, cara. Se o meu chefe mandar uma palminha pra mim, tá bom, já tá legal. Tem Viu? gente que ser mais acariciado. Não é a minha parte. Mas, cara, é um ramo muito diferente, muito feliz por estar aqui. Primeiro, quero te agradecer. A gente vai falando, a gente fosse ficar aqui, a gente ia Nossa, ficar né? mais Tinha muito 3 horas assunto, pra cara. falar. Muito assunto. E a gente tem que voltar Você pra começa casa. meio nervoso, mas depois você vai perdendo, vai relaxando. A cadeira vai se encaixando, Vai você relaxando. vai. Cara, parece prova, né? É. Você vai me entrevistando, né? Nossa. Você sentiu um pouco na entrevista das tuas empresas aí, mas você foi relaxando bem, cara. Não, cara, E a tua história, cara, tua a história é história, legal, né, cara? A gente ninguém enxerga vivência. isso Ninguém por enxerga trás. isso que eu falo, cara. E a proposta é exatamente essa. Quando eu conversei contigo, te chamei, foi exatamente por isso, né? Eu queria que viesse alguém que falasse da área médica, sem ser médico, falasse de uma parte da medicina que é a indústria farmacêutica, que tem milhões de preconceitos, dinheiro, Sim. e, cara, mas eu não enxergo desse lado, eu enxergo como parceria de aprendizado, e foi o que você deixou isso muito claro, e trazendo um gerente, para mim, minimizaria as discussões com os colegas que estão lá. Se eu trouxesse um representante de uma empresa, não trouxesse de outra, isso poderia gerar um estresse. Ter o gerente, mas um gerente diferente. Já te falei isso várias vezes, aberto, reforço Obrigado aí aqui. pelo reconhecimento. Você se coloca muito próximo. Todas as nossas almoços, e é difícil conseguir almoçar comigo, porque o meu horário é muito Sim. apertado, mas toda vez que a gente pode sentar para conversar, não teve nunca um pedido para eu passar mais alguma coisa sua. A gente acaba conversando. Você me surpreendeu no início desse ano, no almoço, perguntando quais eram as minhas ideias. Eu te vomitei todas as minhas maluquices. E eu acho que você percebeu tão acelerado que eu sou como você, de querer fazer coisas novas. Sim. E a gente está conseguindo construir coisas novas de formas de aprender. Se vai gerar resultado para a empresa, é que tudo que você faz na vida se busca um Sim. resultado. E foi o que eu te falei, cara, eu tenho que ter resultado em mim primeiro. Eu tenho que crescer com essa informação. Então, o que que você pode me dar? Me fala mais. E é aquele voltar lá atrás. Quando meu pai me sentava e falava, eu não entendia, ou com os 42, eu quero ouvir mais, porque eu falei, meu irmão, me dá mais informação, porque eu preciso saber de quem sabe. E Papai é do isso céu que deu dois vocês... ouvidos e uma boca, né, cara? Então, É assim, isso. a gente passa muito sobre o nosso treinamento, fala muito sobre a escuta ativa, que, cara, a gente precisa ouvir mais o nosso cliente. Passa por um ponto de, cara, conhecer o cliente. Cara, qual é o perfil comportamental do Jorge? Como é que o Jorge gosta, o doutor Jorge, como é que o Jorge Não, gosta de Jorge, ser, entendo. chamado, né? Porque, cara, a gente visita, o representante tem em média, depende do laboratório, mas é em média 230, 40 médicos, 230, 240 médicos a visitar mês. A cada mês a gente vai reciclando, 14, 12. De laboratório para laboratório, mas 12, 14 visitas a dia. E você precisa conhecer cada cliente, cara. Você imagina, Absurdo. pô, eu tenho 240 pessoas que eu visito, eu preciso saber qual é o melhor horário de visitar o Jorge, qual é o melhor horário de visitar o doutor Zezinho. Então, cara, como é que esse cara gosta que ele seja tratado? De que forma eu tenho que fazer minha propaganda? Então, assim, passa muito pelo
como é que é o comportamento dele. Porque tem um cara que é mais pragmático, tem um cara que é mais decisivo, tem um cara que é mais objetivo, tem um cara que gosta mais de conversar, tem um cara que é mais técnico, ele quer ver mais estudos, ele quer ver mais dados científicos, tem um que é relacional, tem um que é muito relacional. Então, cara, se você passar, o representante entender tudo isso. E ó, o que você falou no início, cara, é uma pessoa que está ali. É. Então, exemplo, eu tenho meu estilo comportamental e, putz, cara, eu já fiz vários assessment que falam que, cara, tu responde perguntas, sei lá, 300, 400 perguntas. Cara, se você fala assim, tem nada com nada e não existe certo e errado. É. A prova de assessment não existe certo ou errado. Você responde lá 400 perguntas. Ah, numa rua que você está indo, se você pensar, você tem que virar à direita ou à esquerda, o que você quer virar? E aí você, não, viraria à direita. No final, ele te traça o teu perfil comportamental. E eu já fiz vários na indústria farmacêutica. E todos, quando eu faço, eu vou ler, eu falo assim, cara, como é que pode? Eu tô lendo de perguntas aleatórias que você está respondendo. Eu não sei como os caras fazem isso, mas chega um resultado que é você, de qual é o teu estilo comportamental, de como que você vê a vida, de como você enxerga. Eu vou pedir isso pro laboratório me dar um de Cara, presente. isso Nunca fiz. Tu nunca foi, cara. Nunca Hoje fiz. na internet deve ter, cara. É. Assessment, lógico, tem os pagos, você vai ter, né, Mais informações. o nível de mais informações, mas os que eu fiz, e é legal assim, cara, que não, como não tem certo e errado, e eu já fiz vários, todos dão igualzinho. E aí te diz como é que é o teu comportamento, para onde você está mais, né? Se você está mais em voga para liderança, se você é mais retraído, se você é mais extrovertido, né? Então, hoje, eu sou um cara muito extrovertido, eu gosto de estar com gente. Primeiro, para ser líder, tem que gostar de gente, né, cara? Para ser médico, tem que gostar de gente. Imagina um médico não gostando de gente. É isso. Então, para trabalhar com pessoas, você tem que gostar de pessoas. Eu falo para todo mundo, cara, eu gosto de gente. Então, eu gosto de conversar com gente. Eu gosto de estar com gente. E eu gosto de aprender com gente. E se eu tô junto do médico, eu tô aprendendo com uma classe que é diferente, né, dentro da sociedade, que é uma classe que eu falo assim, cara, deveria ser o A no mundo, porque salva vidas. Mas é igual. E é igual. E eu vou aprender, se eu puder contribuir, lógico, eu vou contribuir também. E acho que as nossas trocas São muito pra isso. importante. Eu acho que esse bate-papo nosso hoje aqui traz uma visão final de que, cara, eu tô fazendo meu trabalho, meu representante junto comigo, você no seu, você tem suas metas e eu tenho as minhas. E a gente vai continuar lutando para atingir minha meta e você para atingir as suas. E se a gente puder crescer junto, a gente vai crescer junto de alguma maneira. E muito grato, cara, por estar aqui hoje, por poder contar um pouquinho da minha história, do quem foi o Marcelo. Tinha muita mais coisa para contar, mas não dá, porque o tempo nosso ele é limitado. Mas Tem que voltar pra casa, né? tô A muito Tânia tá lá te feliz, esperando, tem que bolado, contar, as que você- crianças. Que você Não, tá mas aqui, pô. ela sabe que eu. E ela vai escutar coisa, de repente, que eu falei, ó, tá vendo? Você falou isso e. Você tinha 16 anos e queria sair com a menininha. Que menina é essa? Não, mas a Tânia, a gente se conheceu, putz, já tem 15 anos de casado. Não, A mas Tânia já tem tem jeito, cara. 17 Não era anos, ela, então cara. pronto, ela vai aqui falar. Eu peguei- Era eu ou não era eu? Foi na fábrica, cara. Foi logo no início, eu não deixei espaço, não. Marcelo, obrigado. Cara, Obrigado por pô, ter vindo top aqui, cara. demais. Espero que a Prazer gente sempre estar continue junto. conversando mais. Que acho que a gente vai aprender Sim. muito com a tua história. Não fazia ideia. A Baixada domina o mundo. Sim, domina, Então, fala. espero que você continue no seu crescimento profissional aí. Do mesmo jeito que eu quero que você cresça, a gente, se não te ter na Baixada é ruim pra gente, que tem o seu contato. Mas primeiro, parabéns pela forma que você lidera a tua equipe hoje. Que eles não se sintam pressionados, mas que eles se sintam realmente agraciados por alguém com a experiência de vida que você tem, com a história que você tem. E a Baixada, como Pô. diz na universidade, a Baixada é sinistra mesmo. Não, cara, eu morei na Baixada minha vida inteira. Saí, lógico, como gerente, né? Você acaba rodando no Rio de Janeiro, parece assim, cara, qual é o lugar mais central que você precisa morar? E aí, quando eu recebi o currículo da indústria farmacêutica, a maioria era de Jacarepaguá. Eu falei, cara, preciso morar nesse lugar para estar mais central no Rio de Janeiro, para me locomover melhor. Então, fui morar lá mais, cara, meus amigos são de Nova Iguaçu, a minha vida pessoal, ela gira em torno de Nova Iguaçu. Meu sogro e minha sogra moram aqui em Belford Roxo. Então, eu tô sempre na Baixada, cara. Meus finais de semana são mais aqui do que lá onde eu moro. Eu recebo o pessoal lá em casa, vai muita gente lá em casa, mas eu tô sempre aqui, eu adoro isso aqui, eu amo Baixada, amo Nova Iguaçu, morei em Nova Iguaçu muitos anos. E graças a Deus, por onde eu passei na indústria farmacêutica, eu atuei na Baixada Fluminense, cara. Então, minha relação médica aqui é muito boa, minha relação com os colegas da indústria como um todo é muito boa, conheço muita gente, estou muito feliz de onde eu tô e fazer esse bate-papo com você. Valeu. Pessoal,
Obrigado. Obrigado. Marcelo tá aí. A gente vai cada vez mais, agora com essa ideia do Medicina com História, construir essas conversas. Então, a gente vai ter futuros convidados também de áreas não da medicina, para que a gente possa realmente falar um pouquinho para vocês atrás dessa roupa, né? Quem é a gente? Um pouquinho da história, como o Marcelo falou hoje. Obrigado, meu irmão. Pô, tamo junto. Um Valeu. abraço.